Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar o episódio de número 47, quem diria, né, cara, tá passando muito rápido, agradecer vocês aí que têm acompanhado a nossa labuta desde maio aí, rigorosamente 2 episódios por semana, muito obrigado, estamos próximo aí do episódio número 50, mas antes de eu apresentar o meu convidado, a gente vai ter a honra de receber o Bruno Torelli aqui, mais conhecido como Vegeta, ou Zero Vegeta. Aqueles pedidos de sempre. Pedir para você deixar o like no começo da resenha, que ajuda a gente bastante. E se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, porque lá você tem a nossa agenda da semana e também aquele cortezinho de rios maroto. Agradecer a galera que segue a gente também lá no TikTok. Chegou uma marca de 34 mil seguidores. Muito obrigado. Hoje estou até fazendo uma live pelo TikTok junto aqui também. E é isso. E agradecer esse estúdio maravilhoso, os estúdios do Seu Pod, porque sem ele essa resenha aqui não seria possível. A gente fica localizado na Avenida das Américas, número 700. Se você quiser gravar o seu podcast, esse é o local. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo e também aqui aí, o número de telefone deles e as redes sociais. E você que gosta de fazer aquela apostazinha marota, é onde, Brunão? É na Bet7k, meu parceiro, é isso aí. O seu primeiro depósito, eles dobram o valor. O limite de bônus dele no primeiro depósito é até de R$ 1.200, indicando um amigo que você tem R$ 20 para apostar. E tem novidade, agora tem um cash out. Você pode, antes do jogo acabar, encerrar sua aposta. Se você estiver ganhando, você tem um lucro um pouquinho menor, mas já garante seu dinheiro. E se você estiver perdendo, você pode encerrar também a aposta antes do jogo finalizar, que aí você perde menos. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E uma salva de palmas para o Vegeta! Obrigado pela recepção, obrigado pela camisa que você está vestindo do maior time da história do maior basquete do mundo, que é a NBA. Na verdade, é o Mengão E lá vem ele. da NBA. Né? Lá vem ele. É o Flamengo dos Estados Unidos, o Lakers do basquete. E é isso, eu tô muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu vou poder falar sobre meu novo trabalho, que eu não aguento mais não poder falar, né? Então, eu acho até que eu vou revelar o nome, que é polêmico o nome, né? Mas espera um pouco, né? Vai ter uma resenha boa pra gente falar disso aí. Exatamente. Vegeta, eu tenho a tradição de perguntar pros meus convidados quando eles chegam aqui o porquê da escolha da profissão. Podia ter sido bombeiro, advogado, sei lá, mecânico, alfaiate. Por que comunicação e jornalismo, cara? Você falou muito bem. Eu tenho 2 melhores amigos. Aliás, 3. Um é bombeiro, outro é advogado e outro é jornalista. Então, e esse eu conheci já na profissão. Cara, eu tentei fugir, né, por conta da pressão que havia. Para quem não sabe, e quem é do Rio geralmente sabe, né? Tem uma rádio aqui que é muito forte, chamada Super Rádio Tupi, e havia Rádio Globo, e tem um comunicador que é muito grande, que é meu pai, nas horas vagas, que é o Francisco Barbosa. E eu não queria seguir nessa por conta da comparação com ele. E também na comunicação, minha mãe foi produtora de TV da Globo um tempão, de Faustão, Didi, novelas. Então nunca foi uma coisa que eu quis pela fama, entendeu? Eu nunca senti uma atração por isso, pelo contrário, até uma certa rejeição disso, né? Porque suga muito. Agora vocês estão vendo o caso do grande vascaíno, o Luva de Pedreiro, né? Realmente é coisa de doido, né? Mas por outro lado, essa convivência me deu uma cancha muito grande, né, cara? Me deu uma experiência muito grande por tabela. Tanto de comunicação, de ver a forma que meu pai se portava no ar e fora dele, e quanto de produção, vendo como minha mãe conduzia, você botar no ar a novela das 8, Mulheres Apaixonadas, ela fez Laços de Família, eu via Ratinho na época, né, ela ficava puta comigo. Mas assim, botar no ar isso é uma coisa de maluco, uma produção que a galera de fora, olha, como é que vocês conseguem fazer isso, cara? Um capítulo longo por dia, e ela fazia, e lidava com as estrelas da época. E eu acompanhei muito disso. Eu acho que isso que fez a casca que me deixou mais apto para ser um produtor de TV como eu fui, um produtor de rádio como eu fui,
e posteriormente um apresentador de rádio e de YouTube. De TV eu ainda não fui. É que o YouTube parece um pouco TV, ainda mais fazendo com o Zico, que é uma coisa mais tradicional. Às vezes parecia muito TV, mas era YouTube. Então eu acho que não teve como fugir. Eu tentei fugir, aí minha mãe, você vai ser advogado. Minha mãe queria que eu fosse advogado, né? E eu falei, mãe, eu não sei mentir. Não tem como ser advogado, mãe. Mas você mentiu no começo do programa, pô. Como assim? Porque você falou que o Lakers é o Flamengo do futebol. Você falou uma grande besteira aqui, pô. Olha, o Vasco é o Boston Celtics. Olha, lá vem ele, mano. E o Lakers é um Mengão. O Vasco é o Boston. Grande ele rival. falou Boston, tá? Pra galera de repente tá com a dicção. Eu poderia falar outra coisa, que a raiva que eu tenho dele. Do Vasco eu não tenho, olha só, eu não tenho raiva do Vasco, mas do Boston Celtics eu peguei a raiva ali por conta do... Enfim, dessa raiva eu gosto muito de NBA. Então é isso, aí eu tentei fazer publicidade e marketing, mas não deu. Meu pai sempre falava assim, filho, você faz o que você quiser, mas o seu meio é esse. Ele sempre soube. E ele estava certo, é otimizar o conhecimento. Quantas vezes, eu acho que você também, Diego, quantas vezes a gente não ficou no nosso tempo livre exercendo jornalismo sem saber que estava exercendo jornalismo, né? Então, é isso. Aí chegou na hora de trabalhar com toda a bagagem, né, de criança, da memória, dos ídolos, ficou mais fácil, sem dúvida. Pô, bacana. Aí eu vou te fazer um contraponto. Você falou muito dos seus pais, que eles viam mais ou menos você se encaminhando por ali. Sim. E você era reticente quanto isso, querendo correr. Mas quando foi que a tua ficha caiu e tu falou, putz, é isso aqui mesmo? Quando eu achei publicidade e marketing um saco. Eu estava na melhor faculdade que tinha, que era a SPM, encaminhado, o índice de empregabilidade da SPM ainda, eu acho que uma referência, né? Eu falei, cara, não é isso. Eu lembro que uma vez eu dei uma entrevista, engraçado, teve um trabalho de marketing falando sobre futebol, e aí meus amigos, sabendo da minha fixação, né, vieram me entrevistar e eles ficaram assim, tipo, cara, que isso, cara? Esse depoimento foi muito foda, cara. Você tem que fazer alguma coisa quanto a isso, cara. E eu fiquei assim, pode crer, talvez, tem que aceitar que é isso. É como se você jogasse fora, cara, um monte de coisa. É isso que meu pai sempre falou. Se você for trabalhar com alguma coisa, pega alguma coisa que você gosta. Eu sei que é difícil, a gente é privilegiado de poder fazer isso que a gente faz. É maravilhoso. Mas, assim, pra você ter excelência, se você fizer uma coisa que você não gosta, como é que você vai ter excelência? Entendeu? Então foi isso. Chegou essa hora que eu olhei e falei, cara, não tem saída. É isso. Ainda tive sorte, porque publicidade, marketing, a comunicação, então cortei várias matérias. Tive aula com o Jean Willis do BBB, o político. E foi uma das matérias que eu cortei para ir para outra faculdade de jornalismo, que foi a Estácio. E é isso. Então, assim, eu acho que perdi tempo. Se eu pudesse entrar antes no jornalismo, eu entraria. Mas, enfim, garoto, né? Normal. Eu também. Eu fiz ciências contábeis porque eu tinha uma pressão muito forte em casa. Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Até 2012, meu último clube foi o América do Rio. Eu fui até segundo ano de júnior. E eu tinha um hábito muito ruim de adolescente, que tudo que eu começava eu não terminava. Começava o curso de inglês, parava. Isso é ser adolescente. Curso de informática. Da adolescência. E aí eu parava. Aí a minha mãe falou, eu falei, mãe, deixa eu trancar, porque eu tô fazendo curso de inglês, treinando, viajando com o time. Tava no primeiro período da faculdade. Tá ruim. E é meu último ano de júnior. Eu me profissionalizo a idade de história. Deixa eu trancar a faculdade. E ela já, com história, com o meu ruim pra trás, ela falou, se eu deixar, ele talvez não profissionalize e não vai estudar. Não, faz o que tu quiser da tua vida, mas a faculdade tu não vai largar, não. E ali eu acabei largando futebol e fui estudar ciências contábeis. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria cursado jornalismo. Eu não sou formado em jornalismo. Cara, agora vamos falar um pouco da tua paixão, do Flamengo. Você é filho de botafoguense. Sou. E como é que surge o Flamengo na tua vida? Minha mãe é Flamengo. Havia final, e minha mãe sempre foi uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Pra ir trabalhar, eu tinha 5 anos, aí minha mãe foi fazer a produção do Faustão. Tem que ter muita força de vontade. Nos anos 90, e ela sempre foi assim, ela ia nos jogos depois com o meu padrasto, ela separou do meu pai, tinha um padrasto que era rubro-negro, mas ia antes, ela sempre foi independente. E meu pai botafoguense, aí teve a final de 92,
Meu pai me deu o uniforme todo do Botafogo. E, infelizmente, pai, eu tenho que contar essa história várias vezes, porque é a história que é verdade, né? Eu contei ontem num almoço de família. Como é que você é Flamengo? Pô, seu pai é Botafogo? Eu falei, pô. Teve a final, e eu chamo o Júnior, o maestro, de razão. Fala assim, fala razão. Que ele é a razão da minha torcida. Se não fosse o Júnior jogar pra cacete, o Flamengo ser campeão, eu ia ser Botafogo. Então quem ganhasse, ganhava meu coração ali, junto. E o Flamengo deitou, né? Minha mãe foi nos jogos. E meu pai me deu o uniforme e eu não vou contar o final da história, eu vou assim. Peguei o uniforme dele e fiz de pano de chão. Felicíssimo. Criança, né? Criança... Tinha quantos anos? 4 para 5. E eu fui contar pra ele. Pai, peguei o uniforme, o Flamengo ganhou, fiz de pano de chão, foi irado. Ele olhou assim pra mim. Porra. Puto da vida. E eu não entendia, fiquei assim, por que ele tá bolado? Foi tão maneiro que eu fiz, Flamengo campeão, pô. E depois é que eu fui entender, né? A rivalidade, tudo. Então eu não tenho nada contra a instituição Botafogo. Era uma criança de 4 anos que, enfim, na empolgação ali da zoação, que eu devo ter escutado de alguém falar, isso aí é pano de chão. E aí fui brincar disso e foi isso. Me arrependo disso, mas não me arrependo de ter escolhido o Flamengo. Você falou disso, você tem uma cara de botafoguense, ser roqueiro, do contra. Mas não, eu sou mengão pra cacete, entendeu? Então assim, e graças a Deus eu acho que poupou... A vida já castiga bastante, né? Acho que ser botafoguense dá uma castigada ainda maior, né? Não dá, não. Se bem que assim, o Vasco até dormiu, era um clube colossal. Nos últimos 20 Acompanhei. anos, o Vascaíno vem sofrendo igual o sovaco de aleijado também. Não tô podendo falar muito, não. Eu falei pra você, Vasco is the new Botafogo. Não começa Cara, não. tem coisa que só acontece com o Vasco. Infelizmente, nos últimos anos, tá uma coisa que tá levando pra esse... E pra mim é uma coisa totalmente fora do padrão, que eu vi esse Vasco 97, 98, 99, 2000. Eu vi tudo isso, cara. E era o time a ser batido, né? Mas assim, vai melhorar, né? Você já me falou que vai melhorar, né? Se fé em Deus, com a SAF agora vai melhorar. Eu quero essa competitividade. Era muito bom, cara. Você ter times fortes do Rio, Botafogo forte, Flamengo. Depois o Fluminense, quando voltou... Porque muita gente fala... muita gente castiga o Fluminense por conta da Série C e zoa, que foi direto. Mas o Fluminense voltou bem, cara. O Fluminense voltou pegando uma semifinal de João Avelange. O Fluminense pegou competitivo, pegou depois outra semifinal de Brasileiro. Não voltou mal pra elite do futebol. Cara, você me deu um contraponto interessante. Se a gente for analisar aí, vamos lá. Você disse que o Vasco era o time a ser batido no final dos anos 90. Uhum. Fato. Se você pega... É porque os clubes do Rio, eles afundaram tanto que a gente começou a glamourizar estadual, porque a gente não brigava por Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, nada disso. Então, porra, a gente ganhava o Carioca, que era o que dava, e romantizava aquilo. Como o Flamengo, mesmo mal, ganhava a maioria dos estaduais, então meio que passavam a impressão de que o Flamengo estava melhor do que os 4, mesmo os 4 estando muito mal. Sendo que o Fluminense, no período da Unimed, você pega ali 2005 pra frente, vai até 2012, se você pega o recorte, o time a ser batido no Rio virou o Fluminense. Nesse período, ganhou 2 brasileiros, ganhou uma Copa do Brasil. Mais pro final da gestão da Unimed. Mais pro final, concordo com você. Só uma partezinha que eu discordo, porque o Carioca, cara, nos anos 90 e início dos anos 2000, tinha um Fla-Flu, ou um Flamengo e Vasco, uma decisão de Guanabara, lotava, chegava dia de semana Libertadores, estava vazio. Primeira fase de Libertadores. Isso cansou de acontecer. Então, assim, havia uma valorização do Carioca que realmente era grande. É claro que hoje, olhando pra trás, pô, você vai contar Carioca, comparado com Copa do Brasil, até mesmo o Rio-São Paulo, que o Vasco ganhou, foi um torneio muito difícil, cara. 9-9. Então assim, mas na época, eu sempre coloco isso, tem que colocar-se na mente e na visão da época. Copa dos Campeões, era o campeonato a ser ganho. E uns campeões de cada estado, e era uma, só a nata. E hoje em dia é um troféu que o Flamengo ganhou em 2001, o Palmeiras ganhou antes, e ninguém dá nada, entendeu? E deveria dar, como eu falei do Rio-São Paulo. Então, assim, colocando os pingos nos is. Mas eu concordo com você. A partir ali do final dos anos... Acho que aquela vez que o Fluminense não caiu, né? Que o Fred veio... A partir da chegada do Fred. O Fred, eu acho que foi o Fluminense já vinha forte. Time que fez final da Copa do Brasil. Já tinha Pet, tinha Felipe. Timaço do Fluminense. Mas, assim... Virou aquela potência a ser batida nesse bi brasileiro, 2010
e 2012. E mesmo assim, última época de ouro, tava conversando com o menino da choperia aqui embaixo, né? E vascaíno numa enciclopédia, infelizmente não lembro o nome dele, mas um abraço pra ele, do Citar, que trabalha com chopp. E ele falou isso, é a última época de ouro do futebol do Rio de Janeiro ali, 2011, 2012, 2013, que os 4 grandes... Teve acho que um campeonato que chegaram aos 4. Foi. Só, na verdade, faltou só o Botafogo. O Botafogo ficou... Tava bem na reta final, deu uma arreadinha, acabou em quinto e sexto. Mas chegou depois na Libertadores. Foi Vasco, Flamengo e Fluminense. Cara, acho que foi 2000. Acho que foi 11 que o Vasco foi campeão, foi vice-campeão, que o Corinthians deu uma... Acho que foi 11. Os erros na arbitragem. 11 e 12 foi bem, foi a última época ali de ouro. E você, porra, aí você pode dar valor a tudo, cara. Quando você tem grandes jogadores, Deco, Sidorf, Ronaldinho e Juninho, em cada time, Felipe. Foi o último momento, se você pegando os 4 do Rio, que os 4 tinham... E a gente não dava valor. Eu não sei se você lembra, Dieguinho, mas eu trabalhava na época, na imprensa, foi meu primeiro trabalho, assim, Band News, depois Bradesco Esportes, e a gente não dava valor. A gente já se colocava para baixo. Eu acho que isso é uma característica muito ruim do carioca quanto a si. Essa de torcer contra, essa de... Eu acho que isso não é legal. Que nem eu falei, que o Vasco volte à primeira divisão e que vai disputar com o Flamengo na primeira divisão. Entendeu? E que tenha um equilíbrio. Senão todo mundo perde, cara. Porra, eu quero muito mais trabalhar num jogo que seja do interesse geral, que o cara, porra, no Campeonato Carioca vai ter um jogo incrível, do que trabalhar num jogo bosta, pô, vai pegar um time dilacerado do grande. Não é legal, né? Assim como o Flamengo passou por um momento difícil também, não é legal. Não, é verdade. Bruno, eu pedi pra tu recarregar a água do Torelli. Cara, eu vou dar uma avançada um pouco na história, porque assim, você contou a história do quando você vira rubro-negro, que foi no final, ali no Brasileiro de 92, e como é que surge a possibilidade de tu trabalhar com o maior ídolo da história do teu clube, que assim, você é uma das poucas pessoas, acredito que deve ter gerado um relacionamento que extrapola até o profissional já. Sim. Como é que é ser amigo do Zico, o maior ídolo da história do teu clube? Cara, é muito louco, né, cara? É muito louco, assim, eu nunca imaginei. Às vezes a gente brinca, né, aqueles filmes que fazem efeito borboleta, Clique, que você muda a história. Fiquei pensando, se eu pudesse roubar na Matrix do tempo aí, eu não sei se eu roubaria não, cara, porque talvez eu não tivesse essa relação orgânica que eu tenho com o Zico, que eu tenho com o Pet, que eu tenho com o Sávio, que eu tenho com meus ídolos, entendeu? Com o Juan, os Juans, o lateral também. É claro que o Zico é a maior relação que eu tenho. O Alex Cabeção é um grande amigo também, falei com ele hoje. Então assim, se eu pudesse roubar, eu acho que eu não teria, talvez, a simpatia deles como eu tenho hoje, entendeu? Porque o Zico viu do início, entendeu? O Zico sabe da minha história, o Zico sabe que eu fui aluno da escolinha do Zico, quando criança. Fiquei 6 anos, primeira turma em 95 eu já estava lá. Então assim, não é uma relação de... agora, quando apareceu o teste, eu nem sabia que era teste pro canal do Zico. Eu cheguei lá achando que era um canal de YouTube qualquer. O cara falou, canal do Zico, eu falei, opa, tomei um susto, cara. Ninguém nunca tinha tido um canal de jogador antes. E eu tomei um susto grande. Eu tinha experiência do Que Jogada, com o Fio e com o Phelps. Eu fui apresentador do Que Jogada no YouTube. E tinha o meu lado de história do futebol, que eu amo história do futebol. Sempre amei história do futebol. Todos os times, mais o Flamengo, óbvio, mas eu gosto de história do futebol. Se perguntar o time do Vasco 97, eu escalo todo. 2000, eu escalo todo. Eu gosto de futebol. Mas é óbvio que pendendo mais pro Flamengo, porque eu sou Flamengo. Mas... na hora, me deu um estalo, eu falei, cara, olha só, essa é a chance da sua vida. Isso é uma coisa, como diria meu pai, destino. Você tem que... Porque às vezes você fica tão nervoso que você deixa passar uma chance. Mas felizmente eu tinha uma rodagem já de Band, né, de quase 5 anos lá. Passei pela Sport TV também, pela Transamérica. Sport TV não no ar, mais na parte de fora. Mas assim, fiz o teste, passei... E fui muito confiante, cara, sabendo que, olha, alguém pode fazer tão bem quanto eu, mas melhor, se dedicar mais do que eu e fazer melhor do que eu,
se depender do esforço, se depender da história, se depender do empenho, se depender... Não vai acontecer. Então, eu dei minha vida, falo isso com tranquilidade, dei minha vida no canal do Zico pra fazer ele dar certo, como deu. Até hoje a gente não tem um canal de jogador que teve a proporção que o canal do Zico teve. E não sou só eu, a equipe era muito boa. O próprio Zico, se o Zico não tem a disponibilidade que ele teve, o canal não daria. Fala assim, não, porque você tem que ser um novo Fred, que o Zico vai ficar ali, porque você vai ser... O Fred do canal é o Zico. Eu tô ali pra servi-lo, pra dar o passe pra ele fazer o gol. Eu acho que isso ficou claro pra quem seguia. O Zico tem poucos haters e eu felizmente consegui também herdar isso, que eu acho que é uma imagem positiva. Tanto que estamos aqui. Não fica nunca com o Zico uma imagem de arrogância, uma imagem de... Não fica uma imagem tipo assim, cara, a gente é rival no campo. A gente tá aqui pra fazer o nosso melhor e que ganhe o melhor. E que você possa desfrutar disso. Então, assim, de uma humildade dele incrível fazer o canal e deixar as pessoas mais próximas dele. Que ele realmente, se tem alguém que tá além de mídia, um case de imagem, melhor case de imagem da história do Brasil, talvez seja o do Zico. É um case de imagem de pessoa, de atleta, não preciso falar, né? Então, foi isso. Se eu estiver me estendendo muito, Não. você corta que eu me empolgo. Que, enfim, eu fico até arrepiado, porque realmente o que você falou, pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de estar perto dele e criar uma relação dessa, então, putz, é um sonho. Cara, você falou da questão do brand e case de sucesso de imagem. Eu nunca ouvi uma pessoa falar mal do Zico. Aí. O Zico é queridíssimo na torcida do Vasco. E a humildade dele é um negócio assustador, cara. As pessoas que eu conheço, pessoas grandes, tá? Que eu tenho um relacionamento, falam que o Zico é o tipo do cara de que onde ele chega, todo mundo, caraca, mas chegou o Zico. E em vez do cara atravessar a rua pra falar com o Zico que vê a pessoa e ele que atravessa. Sim. Ele é muito cuidadoso, carinhoso, atencioso, trata todo mundo muito bem. Você não tem uma polêmica com o Zico, ele é um cara de falar muito no olho. Pô, eu como vascaíno, eu vi, agora ele na inauguração da estátua do Roberto Dinamite, teve um ou dois que foi querer xingar a galera, tá maluco, é o Zico, rapaz, respeito. E aí o negócio já morreu. Na pandemia, quando o Vasco lança a campanha solidária, ele grava um vídeo institucional pro Vasco, pra estar na campanha do Vasco, da arrecadação de alimentos. Que legal. Ele é um cara, assim, jogou a despedida do Roberto Dinamite com o uniforme do Vasco. Sim. Que é tipo tu imaginar, sei lá, o Nenê aposentando no final do ano e o Gabigol jogar com o uniforme do Vasco. Pro dia de hoje é um negócio muito bizarro. E mesmo assim você não vê nenhum arranhão na imagem dele. Ele é muito querido. E você vê, cara, ele podia ter cagado pra mim. Acabou o canal, ele não me serve mais, ele não... Acabou na época, agora tá voltando, felizmente, sigam lá. Canal Zico 10, tá voltando com o patrão fazendo Galinho Cash. Mas não, a gente seguiu amigo, a gente seguiu trocando e seguiu essa relação maravilhosa, assim. E acho que a virtude dele é ouvir, a virtude dele é saber se posicionar perante a outro ser humano, entendendo que isso é um outro ser humano, que é tão valioso, que um médico é tão valioso quanto ele, entendeu? Ele não se coloca acima. E aí muita gente fala isso, né? Outro dia, acho que foi o Ale Oliveira, muita gente fala isso. O Zico não sabe o tamanho que ele tem. Desculpa, Ale, discordar, mas ele sabe exatamente o tamanho que ele tem. E o tamanho que ele tem é esse por conta dessa humildade dele. É isso. Isso é muito importante. Uma coisa que eu aprendi, cara, é que assim, o cara que ele é grande, grande mesmo, ele sabe que ele é grande. O cara que fica rotando muito é o cara que normalmente ele não é nada. Ele fica querendo chamar a atenção pra si de alguma forma. Eu concordo. E o Zico, ele é muito simples. Tirando o Zico que você trabalhou e deve voltar a trabalhar agora no canal Zico 10, qual foi a outra grande personalidade do Flamengo, assim, que você tinha um carinho muito grande, se aproximou e falou, pô, esse cara é de verdade, esse cara é diferente? Assim, é até bom falar isso. Eu não tô na nova fase do canal Zico 10, eu tô pô. tocando a minha parada, que tem a ver com o Flamengo também, que mais daqui a pouco a gente vai falar, que é um canal de Flamengo popular, do povo. O próprio Zico já tá marcado de ir,
o Paulinho Gogó vai. Pô, legal. Então, assim, está levando a galera rubro-negra que é povão, entendeu? E é com os sósias do Flamengo, que eu acho que fazem um trabalho incrível, porque o pessoal pega no pé, né? Ah, você tá usando a imagem do outro. Que o Gabigol, o que o Arrascaeta, o que o Bruno Henrique perde com o sósia exaltando a imagem dele? Absolutamente porcaria nenhuma. Ele vai deixar de fazer alguma campanha. Não, a Coca-Cola não vai assinar comigo porque assinar com o Gabigol é mais barato. Então vou assinar. Não, ele, pelo contrário, ele divulga mais ainda o folclore em torno do nome do ídolo, né? Eu até já discuti isso com o Zico falou, eu ia adorar se tivesse um sósia, tá tudo bem. Então, os sósias, o Zé Roberto, que é o popular Zé Boteco, né? Que jogou muito bem no Vasco, inclusive. Quero muito trazer o Zé aqui. Gente muito. boníssima, maravilhoso. E o Maurinho, que teve aquele... Maurinho é a seleção do nosso coração, né? Amo Maurinho a seleção e o 1º de abril. Mas ele virou seleção depois, que o rubro-negro que tem memória sabe que ele jogou pra burro. Depois de virar folclórico, uma espécie de Rodinei da época. Mas eu perdi o foco da pergunta. Que foi o jogador que você tinha ele como ídolo e passou a ter um contato tá. e falou, pô, esse cara realmente Sim, é de verdade. Desculpa. Deixa eu pensar. Eu acho que o Sávio, né? O Sávio era meu ídolo de... Eu não vi o Zico jogar, né? Eu vi o Zico já no Japão, aí lances na Manchete e tal. Mas... Extinta Manchete, tô velho, hein, porra. Enfim, passava Cavaleiro do Zodíaco, era ótimo. O Sávio, cara, porque o Sávio era uma coisa... meu ídolo, assim, máximo, assim, de futebol. Acompanhei ele no Real Madrid, acompanhei ele na Europa. Então, assim, era um cara que... Eu quando fui gravar a primeira vez, fiquei com... O Zico também, eu fiquei com nervoso pra caramba. Mas o Sávio foi um cara que, além do Zico, um cara especial de poder falar com ele no WhatsApp, marcar de conversar com ele, trocar de igual pra igual. Esse que é o mais maneiro. Eu imaginei tu falar talvez o Romário. Não, o Pet poderia ser. O Romário eu não fiz amizade com ele. Eu tive com o Romário 2 vezes, conversei com ele de forma rápida. Temos amigos em comum, inclusive o Maurinho, né? Mas o Pet é um também. O Pet foi muito importante pra mim. Eu acho o Pet o maior 10 depois do Zico. Então... Tu acha? Então eu tô falando em termos cronológicos. Eu não posso falar antes de ida. Não, tu foi um cronológico mesmo. Acho. Acho não, tenho certeza. porque E olha que eu sou fã do Sávio muito. É porque o Arrascaeta usa 14, mas na minha cabeça 10 é o meia, o armador do time. Não me pergunta o número. O Arrasca é um 10 Eu acho que depois do Zico, eu acho que, assim, como vascaíno olhando de fora, Claro. eu acharia o Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta é um postulante a esse cargo. Mas eu acho que tem que esperar a jornada dele encerrar no Flamengo. Pô, mas o que ele já fez, eu acho que já ele passou já fez muito muito, no Pet. ele já fez muito. Mas assim, tem que pegar o time que o Arrasca jogava e o time que jogava o Pet. A estrutura que tinha o Pet e a estrutura que tinha o Arrasca. Eu acho que isso tudo pesa. O Rivelino é um ídolo do Corinthians, um dos maiores, e não ganhou título nenhum no Corinthians. Então, assim, a jornada do herói do Pet, de voltar em 2009 e ser campeão brasileiro 17 anos depois, junto ao Adriano, e acho eu com mais importância que o Adriano, inclusive, porque na fase final ele continua e o Adriano tem aquelas circunstâncias de, enfim, queimar o pé, essas coisas. Foi muito importante, principalmente na primeira fase, mas o Pet eu acho que teve ali um protagonismo maior, se pegar o jogo contra o Palmeiras, contra o Atlético. O Atlético, até o Adriano tem um discurso motivacional dele muito legal, que o Zé Roberto fala, mas o Pet faz um gol olímpico. Então, assim, eu acho que tem que esperar o balanço final do Arrasca, mas caminha pra isso, sem dúvida, caminha pra isso. Eu não xingo ninguém de 2019. As pessoas vão no Maracanã e xingam alguém de 2019, eu fico puto, cara. Pô, os caras me deram a maior alegria da minha vida, eu vou xingar os caras, não xingo. Não concordo com, talvez, um jogo ruim, uma escalação. Claro que o tempo passa. Mas xingar o cara, ofender o cara que... Pô, eu tava lá no Peru, que me deu a maior alegria, isso eu não me recuso a fazer. Pra mim, os caras de 2019 são ídolos eternos. O 11, né? Esses estão marcados pra sempre no time. Agora, então, vamos começar a falar do time de 2019. Cara, o que aconteceu no Flamengo em 2019 foi muito bizarro. E eu digo bizarro não pelos títulos que foram ganhos, mas pela forma. Eu explico por quê. O que aconteceu não é normal. Você vê um time campeão, campeoníssimo, ele é montado em 2, 3 temporadas.
O Flamengo fez 2 janelas, uma no estadual e uma no meio do ano pra pausa da Copa América. Uhum. Do time titular, na conta que eu fiz, só tinha o Everton Ribeiro e o Arão. E o Diego Alves. Chegaram no estadual, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, Arrascaeta. Acho que foi isso. Aí, na janela do meio do ano, vem Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari, Gerson. E é isso. O 11, que vocês chamam de 11 de gala, foi montado todo numa mesma temporada, à exceção desses 2 que eu citei. Um numa janela no estadual, o time começa a claudicar na mão do Abel e o Abel pede demissão depois daquela vitória de 3-2. O Jorge Jesus, pouca gente fala, mas ele teve uma sorte de pegar a pausa da Copa América, que ele teve uma pré-temporada na mão, com os reforços chegando, um time que já tava... Tá mal, Larão! Tamal Arão, daquele jogo transmitido pela Flá TV na Gávea. Sim. Acho que contra o Madureira, não foi? O Tamal Arão. Exatamente. E então, assim, aquilo não é normal, cara. Qualquer time agora, o Vasco, a SAF, o Botafogo, você pode contratar 10 putas jogadores do 1 a 11. É muito difícil um time da Liga no mesmo ano. E veio o Brasileiro, veio a Libertadores na mesma temporada. Conta pra mim, como rubro-negro, você vendo aquela história sendo escrita, comunga da minha opinião, que aquilo não é normal? Primeiro, parabéns pela análise, pelo estudo. Realmente você devia ter feito jornalismo. Isso é uma análise jornalística perfeita, fria. É uma análise atenta aos dados e não à emoção do momento. Seguindo nessa linha, é o melhor 11 do Flamengo em muito tempo, mas não é o melhor elenco do Flamengo. Não era um elenco muito forte, era um 11 muito forte. Tanto que o Jesus usa ao máximo, né? Todos eles. E virou uma característica. Eu não sei se ele faria isso se tivesse um elenco tão qualificado quanto o de hoje. Então, assim, primeiro é isso. E segundo, eu entendo o seu ponto, mas, assim, sequência hoje no futebol é muito difícil, né? Eu acho que o Flamengo começou a implementar uma sequência após 2019. Há uma tentativa de sequência a partir da gestão do Bandeira da segunda parte, acredito eu. Ali de uma sequência dos caras, tanto que o Arão fica muito tempo, o Rodinei tá há muito tempo. Há uma tentativa, mas a gente estava num ciclo que, porra, se um jogador ficasse 4 temporadas no time, era, porra, como se tivesse ficado 20 anos. Não era normal. Mesmo com os times bem. Não era normal. Então... houve esse entendimento, que é muito importante, que é futebol é sequência. Melhor time da história do Flamengo, teve uma sequência. Melhor time da história do Vasco, teve uma sequência. E por aí vai. Por que os times dos anos 80 todos eram muito fortes? Porque tinha sequência. Porque o cara não era vendido com 16 anos. E os caras eram presos ao clube pela lei do passe também. Tinha esse lado ruim pro pessoal, mas... pro clube era bom. Pro clube, muitas vezes, foi bom. Então, eu acho que foi uma fatalidade, mas... Fatalidade é forte, mas porque foram bem contratados pontualmente. Mas eu digo, foi um caso fora da curva, melhor colocando, mas que não foi arruinado. É um caso fora da curva que teve sequência. Se tem esse caso fora da curva e você ignora e fala assim, não, a gente pode amanhã contratar 12, como já aconteceu muito, inclusive no Flamengo. O Flamengo nos anos 90 bateu o recorde de transferência na história. Amanhã a gente pode contratar 12 e vai dar certo. Difícil, cara. Eu acho que se ficou uma lição, é que o Flamengo penou para substituir o Rafinha, o Flamengo penou para substituir o Pablo Mari, o Flamengo penou para substituir o Andréas. O próprio Gerson, que já vem para substituir o Andréas, perdão. O Flamengo penou para substituir o Gerson, que aí veio o Andréas. Obrigado pela correção. Então, assim, fica uma lição disso. Que não é assim, futebol não é. Não, saiu fulano, eu vou contratar ciclano. Difícil ter um Edmundo Evair e um Donizete Luizão na sequência dando certo. É muito difícil. É possível? Mas é arriscar pesado. E o Flamengo não tem feito isso. E eu acho que isso também está servindo de aprendizado para os outros times, como o Atlético e o Palmeiras. O Palmeiras, antes do Flamengo, inclusive, já fazia bons times, já tinha sequência. Mas não deixou o trabalho ser. Tanto que o Abel tá um tempão aí, o Abel Ferreira. Então, e eu acho que esse Flamengo aprendeu com o Atlético Mineiro do ano passado. O Atlético Mineiro do ano passado, eu já falei isso
algumas vezes, mas acho que não no ar, foi o melhor time do Brasil. E talvez da América do Sul. Foi uma fatalidade, aí sim usando bem a palavra, eles não terem conquistado a Libertadores ou chegado pelo menos à final. Porque em termos de time, os caras tinham Mariano, aí o reserva era o Guga. Os caras tinham Hulk, o reserva era o Diego. Era uma sacanagem o time dos caras. Porque eles entraram numa... Eu acho que o Flamengo perdeu um pouco esse calibre. Eles entraram numa... não, tem o Everton Ribeiro, então não preciso contratar pra essa posição. Não é assim. Você tem o Everton Ribeiro, contrata outro cara tão bom quanto que eles vão brigar ali, quem tiver melhor joga. Eu acho que essa lição que o Atlético deu no ano passado e que a gestão do Flamengo viu bem, e esse ano é isso. Pedro e Gabigol. Irmão, dá um jeito dos dois jogarem juntos. Vai voltar o Bruno Henrique. Se vira. É isso. Entendeu? E o Vasco dos anos 2000 era isso, pô. O time de 2000 do Vasco, a quantidade de peças de reposição era... É só assim que você faz um time realmente histórico, né? Lendário. E tem uma ruptura também nesse processo, que é o fortalecimento não do futebol brasileiro como um todo, mas de alguns clubes brasileiros. Por quê? Qual era o normal no Brasil? Um time muito campeão numa temporada, no ano seguinte, desmazela o time inteiro, porque vende, porque os clubes tinham a necessidade de fazer caixa. Uhum. A diferença do Flamengo e do Palmeiras já um pouquinho antes, que esses clubes começaram a se estruturar financeiramente para poder ter isso que você falou, longevidade. Montei um time campeão e esse time vai seguir aqui. Você tem que fazer uma venda ou outra natural, ou por queda de desempenho de alguns jogadores, por fator idade, ou por comodismo no clube, tá na hora de respirar novos ares, ou até mesmo por fazer caixa. O Gerson foi um caso pontual de um titularíssimo que o Flamengo fez caixa porque a proposta foi... E ele não queria sair. Sim. Chegou-se a esse nível. Isso é que é maravilhoso. É isso que o futebol brasileiro tem que resgatar. E eu vou citar mais uma vez o exemplo de Vasco, porque você tá aqui. Senão você estava de Flamengo. Mas vou citar Edmundo. Edmundo larga a Fiorentina. Tudo bem que tinha um monte de problema lá pessoal, um monte de discussão, não se dava com o grupo. Mas ele larga e volta pro Brasil, porque ele fala, no Brasil eu vou ganhar a mesma coisa, vou ser convocado, vou ter moral, vou estar feliz. Romário pro Flamengo, 95, vou estar feliz no Brasil. A gente volta ao cara querer ficar aqui, querer jogar aqui. Coisa que não tinha esse sentimento nessa época que saiu. Então, a política da manutenção é muito melhor do que a política de venda. Mas para isso você tem que ter um clube estruturado financeiramente. Tem que ter, isso. Mas você não acha que a longo prazo vai ser muito mais difícil um Atlético, um Palmeiras e o Flamengo caírem de nível do que era em outros tempos? Então, o Flamengo e o Palmeiras, sim. O Atlético tá tão... O Atlético vem fazendo movimento de times fortes nos últimos anos com o mecenato. Tanto é que o Atlético tá avizinhando, o próprio Cuca saiu da boca dele na última entrevista coletiva após a derrota por 1-0 pro Avaí, de que, se eu não virar o doce aqui, eu não vou ficar pra SAF. Ele falou na coletiva. Inclusive vazou, mandar um abraço pra galera lá do Fala Galo, de que uma das interessadas em comprar a SAF do Botafogo, do Atlético, é o dono do Liverpool, que é dono também do Sox, né? Inclusive um dos acionistas da empresa, fugiu o nome da empresa aqui. Checa aí pra mim, por favor, Bruno, o nome da empresa que quer comprar a SAF do Botafogo, do Atlético Mineiro. Inclusive um dos acionistas é o LeBron James. Então, assim, até o final do ano o Atlético vira SAF. Então, o caso do Atlético é a parte. São os 4 R's que estão socando dinheiro ali. Porque o Atlético tem a maior dívida do país. É 1 bilhão e 300 mil reais. É surreal. Conseguiu extrapolar a situação do Botafogo. E agora eu vou te dar... Olha que situação. Essa semana, conversando no meu grupo de WhatsApp, o Flamengo chegou numa situação financeira, Bruno, que talvez nem vocês tenham parado para analisar. Oi? É isso aí, Fenway Sports Group. Que é o seguinte, o Flamengo hoje ele paga para a maioria dos seus titulares de primeira prateleira salário de mais de R$1 milhão por mês. Quando um time começa a pagar esse tipo de salário em dia, premiação, direito de imagem, tudo em dia... Bem colocado em dia. Em dia, o que acontece? O cara quer ficar... Hoje, minha opinião, tá? O próprio Arrascaeta que eu citei aqui... É um jogador, na minha opinião, hoje o melhor jogador do futebol sul-americano. É a minha opinião. Sendo que eu não imagino o Arrascaeta indo para a Europa jogando no Real Madrid, jogando no Liverpool, jogando no Chelsea, jogando no City. Titular não. Pode estar no grupo? Pode até ser. Vale mais o quê? Ele ser titular do
sei lá, do Espanhol, do Valladolid, de um clube médio, Máximo, do Everton, vai, máximo Everton, Tottenham. do Tottenham, ou ele jogar, morar próximo daquele Uruguai, mais próximo da casa dele, num clube de ponta do Brasil, podendo construir a sua imagem num clube de massa e ganhando o salário que ele ganha. O Flamengo começou a se colocar nessa situação que o jogador só sai daqui para ir para Real Madrid, Liverpool, esse tipo de mercado, porque para ir para um time médio da Europa vale mais ficar aqui. Engraçado que foi uma situação que foi colocada primeiro em público pelo Jorge Jesus, né? Que não cumpriu com isso. Ele falou numa entrevista que ele só sairia para o Real Madrid ou para um time... que ele não sairia do Flamengo se não fosse para um time de ponta europeu. Acabou que com a pandemia e, enfim, uma série de coisas aconteceram, ele não cumpriu com essa palavra, e principalmente pelo Benfica ter essa ligação que tem com ele. Também as pessoas às vezes esquecem disso. Mas é ele voltar para a origem dele, né? Como técnico. Mas, assim, eu acho que quem quer ser grande tem que pensar grande e não poupar nesse sentido. Porque as pessoas ficam assim, como é que o jogador ganha 1 milhão, tá pagando não sei quanto pra não sei quem, como é que gasta tanto dinheiro e tal? Irmão, se você quer disputar com esses times, quer chegar no Mundial com chance de ganhar, lá fora os caras estão pagando isso. Então você tem que pagar isso também e tem que se estruturar para tal. Não parece, mas o futebol é meio que um mundo paralelo, né? Se você se organizar, tem muita grana para fazer no futebol. Tem muita gente que deixa de fazer muita coisa para consumir futebol. Aqui no Brasil, que é o país do futebol. Então, eu acho que sabendo equacionar bem essa conta, dá para fazer o que o Flamengo está fazendo. E sendo SAF ou não. Sendo SAF também dá. Os caras não vão botar dinheiro, não vão comprar, não vão tentar à toa. Os caras estão vendo que tem dinheiro para burro aqui para se ganhar e há também muito que se explorar em termos de talento, né? Quantos jogadores que não saem daqui têm um potencial incrível e estão aí de bobeira, né? Então, acho que quanto mais a gente estiver nesse caminho de se valorizar, melhor. Todos. Não é só Flamengo, não é só Palmeiras, ou só o Atlético agora vai ser SAF. Todos. É isso. Boa. Não temos um potencial, desculpa te interromper, mas não temos um potencial de fazer uma Premier League aqui? Se todo mundo tá estruturado, tá bem. Não é o futebol que chegava até 2003, 2004, com 12 times, você não sabia, cara, quem será que vai ser campeão brasileiro esse ano? Você não sabia. Caraca, será que vai ser o Flamengo? Será que vai ser o Vasco? Será que vai ser o Santos? Você não sabia. Então, a gente tem que lembrar que a gente pode fazer isso. Entendeu? Então, eu acredito muito, cara. Muito. A gente, em termos de camisa, tem o que liga nenhuma no mundo tem. Quantidade de clube grande com peso não tem. Impressionante. O problema é que os nossos clubes estão em frangalhos. E, por exemplo, você pega o Vasco, que é uma marca muito forte, mas está com a imagem muito arranhada e deteriorada pelo que vem fazendo nos últimos anos. Você tem o Botafogo também com a imagem arranhada. O Fluminense, nos 3 últimos anos, tem começado a voltar a ser competitivo. O amigo em comum nosso, o Canedo, teve aqui. Sim, tricolor. O problema do Fluminense é que, assim, eu temo que o que o Fluminense esteja fazendo, e o Canedo disse aqui, é enxugar gelo, que é o quê? Você tem uma dívida muito grande, você entra naquela de montar um time competitivo, contando com premiação. Uhum. O ano que o time não performar, que é o que está acontecendo com o Atlético Mineiro esse ano... Ferrou. Como houve com o Cruzeiro. Eles mesmos vêm com problema de salário atrasado, agora botou em dia, mas vira e mexe atrasa. Então, assim, tendo que vender muito os moleques da base. Então, não é aquela coisa igual o Flamengo e o Palmeiras, que não, está saudável, está redondo, estamos botando dinheiro aqui. Não é. Inclusive, eu acredito que o Fluminense breve vai virar SAF também. Mas, assim, voltando a falar da Libra, eu acho que a gente tem a possibilidade, com a tal da nova liga, internacionalizar a marca do futebol brasileiro e com o advento das SAFs, você tendo donos de pessoas com grana para injetar e para investir. A gente melhorando. Hoje, se você falar para ver, poucos clubes, e eu acho importante o Flamengo fazer o estágio dele próprio, e a gente pode entrar nisso no tópico seguinte aqui, a gente melhorou muito a estrutura do Brasil, cara. Até 2011, 12, aqui no Rio era CT não ganha jogo.
Porque o O Fluminense foi Fluminense campeão ganhou com a 2 brasileiros ratazana do Muricy. sem CT, o Flamengo A não tinha. ratazana que se alimentava de Gatorade em pó. Então, assim... Que falou que era ratazana gigante. Verdade. Então, assim, a gente não tinha, cara. O Flamengo ganha também um brasileiro ali e era... CT não ganha jogo. E aí, logo na sequência, a CBF tem que começar a obrigar a ter CT. Sim. E você vê o Atlético Paranaense com um puta estádio. Aí Sim. vê a época das arenas pra Copa. Palmeiras, o Corinthians, Atlético Paranaense, o Beira-Rio foi remodelado, o São Paulo tem um estádio bacana. Então você vê o Maracanã que foi remodelado, o Grêmio demoliu o Olímpico e fez um estádio novo. Então você, pegando os grandes, você tem o Botafogo que administra o Engenhão, São Januário, você pega Vila Belmiro, são clubes muito grandes que precisam ter uma arena moderna. E é absurdo, na minha opinião, um clube como o Flamengo e o Fluminense em 2022 não ter seu estádio próprio. Eu posso entrar nesse mérito já, porque o Bruno me deu muita água, eu preciso no banheiro. Eu imaginei que isso ia acontecer. Caraca, Vai lá. Obrigado, cara. Olha, o Zico, no meio do meu podcast lá da Flá TV, aliás, o nosso, né, porque, enfim, era um trabalho em conjunto, apesar de levar o nome, ele saiu pra fazer xixi no meio da câmera. Eu não vou fazer isso. Corta primeiro. Não, pode ir. Não, pode ir. Pode ir lá. Enquanto ele vai dar um mijão dele, eu imaginei que ele tomou 2 energéticos, 3 copos d'água. Putz, não dá, né? E já tinha tomado um negócio ali, já imaginei que ia dar merda. Enquanto o nosso convidado vai no banheiro. Então eu acho, galera, que a gente tem condição de fazer do futebol brasileiro talvez aí a 5ª liga do mundo, vai? Com os clubes fortes, bem geridos, com donos. A Libra, ela vai possibilitar uma grana muito grande entrando no futebol brasileiro. A expansão da marca dos clubes brasileiros indo para fora. Então eu acho que a gente tem a possibilidade sim de colocar o Brasil nunca num patamar de uma Premier League, de uma La Liga, não tem como, porque são as principais ligas do mundo e a quantidade de grana que entra lá é diferente, porque a gente está falando da América do Sul e lá da Europa. Mas a gente não pode ficar atrás do campeonato português, do campeonato francês. A gente tem que estar ali, pelo menos ali dentro do top 4, top 5 do Brasil. Então eu acho sim, com um Flamengo forte, um Botafogo retomando agora com a SAF, um Vasco, a gente já tem um Palmeiras forte, a gente tem um Atlético Paranaense muito bem administrado já nos últimos anos, você tem o Red Bull Bragantino já começando a incomodar com o investimento ali também. Então a gente começa, o Atlético Mineiro tem tudo para perpetuar com a vinda da SAF agora, para não ser um voo de galinha dos 4R saírem, o clube não ter mais grana e quebrar. Então a gente vai começar a ver esse cenário. Bahia voltando a ser um clube competitivo, com a venda agora pro Grupo City. Então acho que sim, cara, eu vejo uma esperança muito grande pro futebol brasileiro. Os clubes menores, que era inimaginável você ver Fortaleza e Ceará, jogando bem, disputando bem o Campeonato Brasileiro. Fortaleza esse ano jogou Libertadores. Então, você começa a ver um novo cenário no futebol brasileiro, jogando no estádio moderno de Copa do Mundo, como a Arena Castelão. Então, assim, acho que o futebol brasileiro deu grandes passos. Nós temos centros de treinamentos, temos estádios modernos, tem outros estádios vindo, centros de treinamentos agora, como do Botafogo e do Vasco, para me ater os clubes do Rio aqui. Então, acho sim que a gente tem condição de começar a crescer o futebol brasileiro. Tanto é que hoje, infelizmente, pensando no produto e não na gente como brasileiro, a Libertadores virou um Brasileirão com convidado. A realidade é essa, a Libertadores é a Sul-Americana. Porque financeiramente, Uruguai, Argentina, Chile estão quebrados, Colômbia, e a gente tá vendo o Brasil começando a nadar de braçada, coisa que na minha época de criança, adolescente, era inimaginável. A gente falava em Boca, tu se tremia todo. Caralho, o Boca, mano. O Boca parecia um monstro. Aquele time do Palácio, Riquelme, Isso aí. Palermo. E aí empatou ele 0x0 com o Huracan agora há pouco. Verdade. O time do Boca, voltei, hein? O time do Boca que pegou a final com o Corinthians da Libertadores já era horroroso. Ali foi pura camisa. Já era muito ruim aquele time. Então tem tempo já que eles estão claudicando, né? Mandei aqui o endereço pro Gabi Gordo daqui. Será que ele vai brotar? Pô, legal. Ele falou que... Perguntou se eu vou ficar muito tempo. Eu tô de boa. Falei pra ele, pode vir que eu tô de boa. Manda ele subir, a gente deve acabar daqui uns meia hora, 40 minutos.
Bom, vamos falar um pouco agora do estádio. A gente entrou no estádio. Sim. Qual é a tua visão a respeito de estádio próprio? O Flamengo tem que fazer, não tem? Qual é o teu rolê? Eu acho que o Maracanã. Posso. Palavrão, né? Pode. O Maracanã é foda. O Maracanã. Eu acho que os torcedores do Rio de Janeiro. Só quem é muito passional pra não ver a identidade que o Flamengo tem com o Maracanã. Eu acho que é como o Vasco tem com o São Januário. Assim, por mais que não seja o estádio do Flamengo no papel, cara, é o fiel, né? É ali que o Flamengo cresce, né? Que joga melhor, que se sente em casa, se sente à vontade. Então, assim, eu acho legal e importante ter um estádio próprio, mas eu não sinto falta, cara. Desculpa, mas assim, esse papo de que o Flamengo não tem estádio, pra mim não cola. Eu sinto-me em casa no Maracanã, inclusive no camarote do Zico, que é o maior artilheiro do Maracanã, o maior ídolo do Flamengo. Então, muitas vezes vou lá e para mim não tem diferença nenhuma. Já fiz jogos em São Januário, por exemplo, no Engenhão, na época de imprensa. Então, eu acho que a atmosfera que é captada ali não deve nada a qualquer estádio próprio do mundo. Não, a questão não é essa. Eu acho que a gente entrou num problema grave, o Torelli. A gente tá falando muito de estrutura. Qual é o problema? O Maracanã nunca vai ser do Flamengo. Ele um Mas a gestão é como uma casa alugada, né? A gestão hoje é do Flamengo. Eu vou chegar lá. Ele nunca vai ser do Flamengo. Não sei se um dia o Estado abra um edital a botar à venda para privatizar e o Flamengo faça uma proposta e compra. Fora isso, ele nunca vai ser. Você pode ter concessão, coisa do tipo. E o que acontece? Você não vê estádio nenhum no mundo aonde, a não ser talvez o Giuseppe Meazza / San Siro, que é o mesmo estádio, só muda o nome quando o Milan e a Inter de Milão muito legal jogam lá. isso, né? Mas a gente também aqui no Brasil joga muito mais do que eles. Lá não tem estadual, né? Coisas do tipo. Então o que acontece? Você não vê 2, 3, 4 clubes jogando no mesmo estádio. E a gente tem um problema grave, que, por exemplo, o Vasco quer jogar vez ou outra lá, o Flamengo alega do problema do gramado. E realmente tem problema no gramado. Tanto que vira e mexe, o Flamengo e o Fluminense tem que mandar jogo pra outra praça, porque o gramado tá em manutenção, porque já tem jogo demais. Então eu acho que é complexo, eu acho que cada clube tem que ter um estádio. Já é ruim, na minha opinião, o Flamengo e o Fluminense dividirem. O Flamengo chegando a todas as finais, como ele joga quase 70 jogos na temporada. O Flamengo está jogando todos os jogos possíveis nessa temporada. Todos. O Fluminense fez quase todos também, porque ele foi à semifinal da Copa do Brasil, só na Libertadores que ele caiu precoce, mas o Fluminense também tá jogando brasileiro e tal. Então, assim, é próximo, é muito jogo para um estádio. Aí você tem um Vasco querendo jogar lá, como o próprio edital diz, o Vasco, o Botafogo podem jogar lá quando quiserem. Tanto que o Flamengo perdeu na justiça as 2 vezes, o Vasco mandou lá. E qual é o grande problema? Para mim, qual era a solução para resolver esse problema? Acho que o Flamengo precisa ter um estádio próprio e pelo que está se avizinhando, deve acabar saindo mesmo. Eu tô vendo muita gente no Flamengo forçando o tal do estádio de 100 mil torcedores lá. E eu acho que o Maracanã, ele continuaria tendo a imagem atrelada dos 4 clubes, porque o Maracanã não pode virar um elefante branco. O Flamengo vai ter o estádio dele, ele vai mandar boa parte dos jogos lá e alguns outros jogos ali no estádio. Aí você... Diluindo, eu acho que o Fluminense tinha que ter o estádio dele também, até porque eu acho que o Fluminense não tem média de público pra jogar, e sem demérito nenhum, pelo amor de Deus, o Fluminense. Porque um estádio do tamanho do Maracanã, com a manutenção que ele demanda, que ele é um estádio muito caro pra você abrir, o Flamengo tem lucro por 2 motivos. O Flamengo, usar uma palavra pesada, o Flamengo senta a ripa no preço dos ingressos, e por ter um time competitivo, a galera acaba indo, faz um esforço e vai. Tanto que o povão foi meio excluído do estádio. O advento do sócio-torcedor, que também é muito caro do Flamengo. O cara paga o plano dele e acaba tendo que ir pro jogo, porque senão ele tá jogando dinheiro, entre aspas, fora. Teve um monte de torcedor do Fluminense que não foi com direito de ingresso e não foi. Sim, com tava ingresso. Vazio. Então qual é o rolê com o Fluminense? Eu acho que o Fluminense... Enfim, o Flamengo tem lucro por isso, porque mesmo sendo muito caro para tu abrir o Maracanã, a média de ocupação do estádio é alta e o preço do ingresso é salgado. Por isso dá lucro. Mas o Fluminense, que tem uma média beirando 20 e pouco, 30 mil,
Primeiro que o estádio passa o ar de vazio. Você pega o Maracanã com 30 mil pessoas, fica vazio. E o custo de você abrir o Maracanã, você às vezes tem prejuízo para mandar o jogo lá ou ganha muito pouco. Então eu acho que o Fluminense seria mais, financeiramente falando, ele tem um estádio para 25, 30 mil pessoas, jogos de maior apelo, ele manda pro Maracanã. O Vasco quer mandar, sei lá, 15 jogos na temporada no Maracanã, ele manda. O Flamengo tem um estádio próprio dele, sei lá, ele manda metade, manda 20. A gente não deixa o Maracanã virar um elefante branco, não arrebenta o gramado com esse caminhão de jogo trepado em cima do outro, evita esse problema todo de briga judicial que a gente está vendo. Também não acho justo você pegar um estádio que ele é histórico, o primeiro campeão do Maracanã é o Vasco, não à toa a estátua do Bellini é colocada ali pelo vai ser o primeiro campeão, e o Vasco escolheu o setor sul do Maracanã, porque o Vasco é o primeiro campeão do estádio. O estádio é feito para a Copa de 50, e o primeiro campeão é o Vasco, e tinha esse dado direito. O time que for o primeiro campeão do estádio escolhe eternamente onde essa torcida vai ficar. E é por isso que tem aquela briga entre o Vasco e o Fluminense, que na licitação o Fluminense foi querer botar o setor sul para ele jogar onde historicamente já era do Vasco. Então a gente tem esse problema. Eu sei que o flamenguista ele se enxerga com a imagem dele colada ao estádio, mas o tricolor também se enxerga. Os grandes clássicos e a época de ouro do Vasco de 70, 80, era Maracanã. Os títulos do Vasco também que se citou aí, brasileiro de 90, é Maracanã. É Posso ser cruel? Pode. Posso chegar com o pé na porta? À vontade. Pra que senta ripa? Não é pessoal, é só um exercício de... Não é futurologia, né? É quase um exercício de mundo paralelo. Se o Vasco tivesse jogado a final do Mundial contra o Corinthians em São Januário, perderia? Cara, a gente vai entrar no se minha mãe fosse meu pai, eu tinha dois pais, eu tinha mãe, pô. Você não acha que o Vasco teria muito mais chance de ser campeão mundial jogando com o Corinthians ali no Alçapão, em São Januário, do que no Maracanã? Cara, não sei. Vou te dar um exemplo do próprio 2000. O Vasco tava jogando contra o São Caetano no dia que caiu alambrado, jogando mal, o São Caetano em cima do Vasco, e o jogo foi remarcado pro Maracanã e foi 3-1. Sim, mas o jogo parou com quanto tempo, esse do São Caetano? Cara, não lembro. Primeiro tempo, cara. Mas mesmo assim, Eu acho que o Vasco tinha amplas condições de... Os maiores títulos do Vasco são no Maracanã. Tanto é que essas competições internacionais e os jogos de mais apelo, o Vasco sempre mandou os jogos pro Maracanã, porque o Maracanã cabia 100 cacetada mil de gente. Tá, mas então você não acha que teria mais chance de ganhar se fosse Vasco e Corinthians em São Januário? O Vasco historicamente sempre jogou lá. E nessa época, em 2000, o Vasco jogava mais no Maracanã do que em São Januário. Até que foi Vasco e Palmeiras em 97, a final. 0-0. Modorrento, inclusive. Edmundo jogando... Sobre aquela... efeito suspensivo. Coisa de Eurico Miranda, verdade. Então, assim, eu já ouvi vários depoimentos de ex-jogadores falando que jogar em São Januário, na época, era o cão. Até hoje. A Libertadores é decidida aonde? Em São Januário. Tudo bem que o Vasco passaria o rodo naquele time de qualquer maneira. Era muito mais forte. Mas eu acredito que a tradição aliada ao efeito que você falou de... Caraca, caldeirão, né? Ajuda muito. Eu acho que no caso do Fluminense, você, na sua explicação, definiu muito bem. Eu acho que o Fluminense precisa de um estádio. O Flamengo não. Por tudo que você falou. O Flamengo tem hoje, como não era em 2000, em gestões ruins, eu cansei de ver jogo do Flamengo vazio. Porra, com 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, inimaginável. Tinha jogo do Caixão 2002 que era assim. Entendeu? Então, assim, hoje o Flamengo não precisa, porque se mandar... Isso que tá caro. Se baixar o preço, vai tá cheio o dobro. Então, assim, hoje eu acho que não. Seria muito bom, concordo com o raciocínio seu, mas acho que o Fluminense precisaria muito mais por tudo que você falou. Não é desrespeito à história do Fluminense, não é nada disso. Pelo contrário, é um time que merece todo respeito, inclusive ganhou do meu time agora, no fim de semana. Vem ganhando recorrentemente, diga-se de passagem. Infelizmente. Mas... É o pai do Flamengo? Fluminense? Mas é o que você falou. Se tivesse um estádio, se Laranjeiras tivesse o suporte para receber um jogo, eu acho que o Fluminense teria até possibilidade de mais êxito nos jogos que ele manda. O Fluminense perdeu uma Copa do Brasil em São Januário. Contra o Paulista. Pro Paulista, isso. Cara, nada a ver, né? Absolutamente nada a ver o Fluminense jogar em São Januário, mas tudo para dar errado. Então ali, se tivesse um estádio dele, já seria outra coisa.
Então, assim, vejo com bons olhos o estádio do Flamengo, mas não vejo com uma necessidade. Acho maneiríssimo. Tudo que você falou, acho que vai de acordo com o que a gente pensa de melhor pro nosso futebol. Vai ser lindo, mas você... O Maracanã, cara, por tudo que você falou também, o posicionamento do Maracanã. Tijuca é o lugar mais bem situado do Rio de Janeiro, deve ser um dos mais do mundo, né? É perto de tudo, cara. É fácil pra todo mundo, entendeu? Então, assim, é uma... Ainda mais, tipo assim, vai pra lá, tem que ganhar. Se começar a fazer resultado ruim, o pessoal vai começar a querer voltar pro Maracanã desesperadamente, né? Que não é pra fazer, porque esse é aquele negócio de desespero, falta de planejamento. As coisas acontecem. Mas que tem uma mística ali pro Flamengo maior por não ter tido esse estádio como o Vasco tem em São Januário. Se o Vasco não tivesse São Januário, cara, ia ser outra coisa. A ligação... Não tem como. Sabe onde eu vou cortar esse teu argumento? Você vai cortar? Vou te dar um contraponto. Serol tá fininho? Vou te dar um contraponto, aí você raciocina comigo aí. O Palmeiras tinha o Parque Antártica, que foi derrubado e feito o Allianz, que é um puta estádio moderno. Legal. E o palmeirense não sente falta do Palestra. O Corinthians, até bem pouco tempo, jogava no Pacaembu e tá com puta estádio também. O Grêmio, que isso era inimaginável acabar o Olímpico. Não, mas eu acho que o único argumento que vale aí é do Pacaembu. Desculpa, mas Palestra não é Maracanã, Olímpico não é Maracanã. É o que você falou, é um estádio que tem proporções muito maiores. Não, é um estádio histórico, é tido como o maior do mundo. Porque a pessoa confunde maior com quantidade. Não é maior de quantidade. O Maracanã é mentira. É um estádio mais midiático. É o maior do mundo em termos midiático, de tudo. É proporções, todo mundo conhece. Mas você só vai saber isso o dia que você passar. Porque hoje, na sua cabeça, é inimaginável, porque a vida inteira, há mais de 100 anos, o Flamengo joga ali. Assim como há mais de 100 anos o Grêmio jogava no Olímpico. Não, quase 100 anos o Grêmio jogava no Olímpico. Pouquíssimos jogos o Flamengo mandou na Gávea. Pouquíssimos jogos. Tudo bem, Toré, mas é o que eu tô falando. É uma realidade que nem você mesmo conhece. O dia que o estádio for feito, você, caraca, ele é maneiro, é meu. Claro, concordo. Você vai começar a ter essa relação e o Maracanã não vai deixar de estar lá. Mas eu não sou contra fazer, não. Sou a favor de fazer. Eu vou te dar o... Isso que eu tô falando, é uma coisa que você só vai sentir na pele o dia que você viver. Por exemplo... O que o Vasco vem fazendo nos últimos 15 anos, não é normal. A história do Vasco tem mais de 120 anos. O Vasco, historicamente, mesmo fundando São Januário em 1927, os maiores jogos do Vasco sempre foram no Maracanã. Assim como os do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo, porque nunca teve outro estádio. O Flamengo teve a Gávea, um estádio menor ali por um jogou período. muito pouco desde a criação do Maracanã. Tudo bem. Mas aí o que acontece? O que acontece? O Vasco cometeu um erro muito grave. Por quê? O Vasco começou só a jogar em São Januário. Isso foi péssimo pro Vasco. Por quê? E aí eu acho importante. O Maracanã, ele é muito midiático. A imagem do Maracanã passou a ficar muito atrelada ao Flamengo. O próprio Fluminense, que joga lá até hoje, foi ruim pro Vasco, comercialmente, midiaticamente falando, esse afastamento do Maracanã, que é o que o Vasco está retomando agora. São Januário, muito provavelmente, acredito que ano que vem, no máximo, ele deve passar por uma remodelação completa. E muito aí o Vasco vai ter que jogar um outro estádio. E é por isso que o Vasco já está entrando firme na licitação. Então, assim, é meio complexo. E não dá. O Maracanã não suporta. Se Vasco, Flamengo, Fluminense quiser jogar a Vera, ela não dá. Não dá. Fica ruim pro espetáculo, né? Fica ruim pra quem... Imagina o cara vir de fora e ver um jogo... Vou no Maracanã, o campo tá uma porcaria. É uma situação de merda pra todo mundo. Porque o estádio, ele é público. O dia que o Flamengo for proibido de jogar no estádio, ele vai se sentir mal. Porque vocês não estão sentindo na pele de vocês. Você vai se sentir mal. O que o Vasco vem tendo que ir na justiça ganhar o direito de jogar lá. Por conta desse aluguel recente de Flamengo e Fluminense, o que é péssimo. É uma situação que é ruim pra todo mundo. Sim. O gramado, pra você que tá administrando e paga a manutenção do gramado, porra, eu pago aqui, o gramado tá uma merda, não quero. Mas por outro lado, pra quem é do outro lado e tem a sua imagem atrelada e o estádio é público, não é de vocês, e nem é uma concessão, é uma permissão que tá até vencida, abriu um novo edital agora. Enfim, já se estendeu bastante nesse assunto. Acho que a galera já entendeu. Vamos finalizar o time de 19 para entrar no atual.
Qual é a tua visão do Jorge Jesus? O carinho com ele caiu pra caramba, mantém, ficou arranhado. Qual é o teu rolê com o JJ? Meu carinho se mantém, assim como com o Rafinha. Quem é de 2019, no meu coração, tem um espaço cativo. Não acho que o Jorge Jesus trocou o Flamengo por uma coisa qualquer. Trocou o Flamengo pelo time que o formou, o deu fama, pelo menos, como treinador. Então, quando o Adriano largou a Inter, que ele tem uma identificação gigante pra vir pro Flamengo, porque ele parou de jogar, mas logo depois estava no Flamengo. Então, foi isso, né, na prática. Tinha como condenar o Adriano? Não. Depois ele voltou lá pra Roma e tal. Ele não perdeu a identificação e o prestígio de imperador na Itália. Então, no meu coração, e acho que o torcedor rubro-negro tinha que lidar dessa forma. O Flamengo segue sem o Jorge Jesus. Jorge Jesus seguindo a carreira dele, mas o Flamengo segue. Também não dá pra achar que só ele pode treinar o Flamengo, não existe isso. Dorival tá indo muito bem, obrigado. Mas o respeito e o ponto que ele tá marcado na história, isso ninguém apaga. Hoje podem tentar fazer uma rústica, mas daqui a 10 anos, daqui a 5, isso passa. Deixa eu só mandar um abraço, Claro. Posso? Pro Felipe, vou até olhar pra cá. Felipe Barbosa, meu irmão, seu fã, vascaíno. Então, um beijo. Pro Marlon Rossati, rubro-negro, que tá na audiência, falou pra eu falar da Frá TV, que o nome é Frá TV. Novo trabalho, dia 26, segunda-feira. Semana que vem a gente começa, vai receber o Paulinho Gogó lá na quinta. É a Frá TV, com os sósias, é o Flamengo do Mundo Invertido. Vai gravar Flamengo onde? Popular. Aqui perto na Barra, ali perto do Via Parque, ali, na Ayrton Senna. E com o Maurinho, com o Zé Roberto, vai ser um programa como é um jogo aberto, um Donos da Bola, um programa de almoço, mas de Flamengo e com essa jocosidade, né? Júlia Malak também na reportagem, beijo pra ela. E é isso, obrigado pela moral, galera que tá na audiência, só mandar esse abraço. Pedro Bundinha! Pedro Bundinha! Vascaíno, Pedro Bundinha, amigão de Júnior Coimbra, filho do patrão, da pelada. Beijo e abraço pra você, Vascaíno. Um abraço. Cara, mesmo sendo vascaíno, na minha lista de top 10 entrevistas tá o Zico. É uma missão que eu hei de concluir. Que você quer fazer? Quero muito. Tá. Na minha lista de top 10 ali dos caras que eu tenho que ticar, tá o Zico. Justo. É um cara que eu quero trazer muito aqui. Vai conseguir. Se Deus quiser. E agora vamos falar do atual elenco, cara. Começou a temporada, uma tragédia, time próximo de zona de rebaixamento, Paulo Souza é horroroso, manda esse cara embora, crise, invade CT, tenta quebrar carro de jogador, um pandemônio. E aí volta o Dorival, que tava lá no Ceará, nunca tinha quebrado um contrato na vida, primeira vez que ele rompe um contrato. Eu vi o Marcos Braz falando na minha frente aqui, porque ele gravou com a galera do... Ai, fugiu o nome, ele teve aqui quinta-feira, no dia que eu gravei com o Vitor Roma. Antenados na jogada. E ele falou que foi a primeira vez que o Dorival rompeu um contrato na vida dele. Cara, como é que tu tá vendo essa passagem? Primeiro, você acredita que não tava animado quando o Dorival chega? Ou não, você pode me Animado contrapor? é forte, mas... Como é que tá vendo essa passagem do Dorival? Eu sempre gostei do Dorival. Eu achei que foi um bom nome. Eu fui a favor. Mas animado, devido a Paulo Souza e o início do ano, bebeu uma água. Eu não estava. Óbvio que não. Pô, tava desanimador, né? Mas, felizmente, o Doripau, o nariz, né, como diriam os amigos dele da época, tá fazendo um trabalho muito legal e um trabalho que mostra que o futebol é uma coisa muito menos complexa do que uma galera tenta colocar. Entendeu? Tem uma galera que tenta transformar o futebol numa coisa de doutorado, né? Aí não é nem popular, né? Pra entender o futebol, então você tem que estar em Harvard, não é. Tem tática, tem tudo isso que é importantíssimo, você se atualizar é importante, mas o que não muda? Marcação alta, é marcação-pressão, é a teia de aranha de 81. Cadê a tática que vai marcar o Messi? Não tem tática pra marcar o Messi, irmão. Não tem tática pra marcar o Zico, entendeu? Não tem tática pra marcar quem tem talento, o Pelé, o Maradona. Então, eu acho que o Dorival no Flamengo serviu pra trazer de volta
a gente numa coisa que é o Flamengo tem grandes jogadores, mas precisa de um treinador que bote essas peças para funcionar de uma forma que elas fiquem felizes. Everton Ribeiro na esquerda, ele não fica feliz. Felipe Luiz de zagueiro é uma tentativa. Pelo visto não deu. Ele tá bem na lateral. E defendendo o Paulo Sousa um pouco, o elenco hoje é melhor do que era na época. Mas ele pecou. Trouxe o Santos para ser titular do time, para sanar o problema do gol. E o Paulo Sousa insistia em escalar o Hugo. E o próprio Hugo claramente não estava confortável em jogar. Ninguém estava confortável. A situação que não era boa para ninguém. Foi se esticando uma relação ruim. Pra quê? Se o Santos foi contratado para solucionar o problema, bota o Santos para jogar. Então o Dorival ele fez o simples. Discorde de algumas coisas? Claro. Não escalaria reserva contra o Palmeiras, porque acho o brasileiro mais importante do que a Copa do Brasil e o adversário Palmeiras mais forte do que o São Paulo, que era na época. Então, não faria isso. Não escalaria reserva contra o Ceará para botar reserva de novo contra o Vélez. Não fez sentido nisso, entendeu? Porque uma coisa é você poupar pontualmente. Porra, o Everton Ribeiro tem 30 e poucos, o Felipe Luiz tem 30 e alguma coisa, tem o Ayrton Lucas pra lá, tem... Agora, o João Gomes, de garotos, pra quê? Léo Pereira não tem nem 30. Um garoto. O próprio Gabi, pra quê? Pedro, quantos anos tem o Pedro, cara? Pedro não deve ter 26 anos, deve ter isso? Por aí, 25. No máximo. O Gabigol tem 25. Aí, cara. Porra. Desculpa, comigo não cola, entendeu? Porque hoje em dia se corre muito mais em campo do que corria antes, mas você treina muito menos. Antigamente pegava uns treinos bizarros, o pessoal subindo arquibancada. Mas a intensidade do jogo aumentou muito. Cara. A intensidade do jogo aumentou, mas há-se um conhecimento muito maior sobre a parte física para você saber dosar depois. Para você fazer um pós, da câmera hiperbárica, porque tem lá no Flamengo, que é uma coisa... Nem sei se eu falei certo o termo, que é uma coisa de outro mundo, da NASA. Entendeu? Então, assim, tem hoje uma tecnologia muito maior para você também saber, se ele puxar um pouquinho aqui, vai romper o joelho. Sabe-se. Se ele puxar um pouquinho aqui, vai dar ruim. Na época eu não sabia nada disso. Entendeu? Então, é isso. Eu acho que, por mais que eu discorde disso também, eu não vou ficar no sentido de crise no Flamengo, o Flá-TT tem que cair no final... Não. Ganhando ou não a Copa do Brasil e a Libertadores, o trabalho dele é um trabalho vitorioso e que merece respeito e sequência. É isso. Estou bem satisfeito. Dos últimos técnicos do Flamengo, considerando o recorte de 19 para frente, já contando do Abel, que foi o técnico do estadual, que inclusive é o primeiro técnico da gestão do Landim. O Paulo Sousa, na sua visão, foi o pior técnico do Flamengo nesse recorte? Não, tem o Domenech, né? Acho pior que o Paulo Sousa? Domenech foi fera, né? Domenech foi complicado o negócio ali. Eu acho que ali deu uma desandada legal. Começou a desandar, né? Mas o Paulo Sousa foi um negócio assustador. Paulo Sousa também foi... porque tem que também ver estatisticamente. Eu não parei pra analisar quem foi pior, felizmente. Eu não tomei meu tempo pra isso. Mas assim, talvez Domenech e Paulo Sousa ali disputam lado a lado por falta de entender o que é Flamengo, o que é o futebol nacional, o que são os jogadores... Por querer implementar o jeito deles e... Desculpa a expressão. Foda-se. Foda-se que você gosta disso. Eu jogo 3 zagueiros. Dane-se que não tem... Eu quero isso. Dane-se que vocês ganharam, que nem falaram que o Domenech fez. Caguei que vocês ganharam. Agora vocês... Não. Respeita. Respeita onde você tá pisando. É que nem o Romário com o Gama, que, enfim, não foi legal a situação, mas ele falou ali, ele foi duro, né? Chegou agora quer sentar na janela. Não é assim. Não é assim. E, ao mesmo tempo, tem que ter muito jogo de cintura para não deixar o negócio virar uma coisa prejudicial ao clube, né? Alguns... E é muito difícil isso, tá? Porque a maioria sabe exatamente onde pisa, são jogadores experientes, profissionais, que respeitam cada vez mais, né? Porque tá tudo cada vez mais difícil você sair da linha, né? Uhum. Então, assim, eu acho que esse termômetro é muito importante. Eu fico muito com o pé atrás que o pessoal começa esse papo. O Flamengo é maior do que tudo, o Flamengo é maior que não sei o quê, a instituição é maior que não sei o quê. Quem perguntou e quem comparou e quem falou que não é? Entendeu?
joga-se esse papo, eu acho um populismo, não só no Flamengo, em todos os times, um populismo, assim, pra fazer cagada, uma desculpa pra fazer cagada. Então, assim, ninguém é insubstituível. Porra. Tira o Santos do gol agora do Flamengo pra ver se o Flamengo vai ganhar alguma coisa. A chance vai diminuir muito. Então, no momento, valoriza o Santos que tá ali. Valoriza o Pedro que é o atacante da América do Sul. Você falou que o Arrasca é o melhor da América do Sul. Pode ser num longo prazo, mas o Pedro tá arrebentando também. Nesse recorte. Então é isso. Eu acho que o que o Dorival fez foi se dar ao respeito e dar respeito ao Flamengo e a esse elenco. E aí, mas tu muretou. Quem foi pior, Domenech ou Paulo Souza? Eu falei Domenech, pô. Domenech? Eu falei Domenech. Você que tentou tirar o Domenech assim. Mas o Paulo Souza foi uma porcaria. Mas, bem ou mal, no ano do Domenech ainda veio o título brasileiro com o Ceni. O Paulo Souza inviabilizou o brasileiro. Sim, e se ganhar a Libertadores? Cadê o bem ou mal? Ah, mas o Dorival pegou ainda na situação tranquila. Porque, assim, ele acabou com o Campeonato Brasileiro do Flamengo. Você lembra como é que o Flamengo ganhou o brasileiro? Foi um brasileiro... 2020, que a galera dizia, apesar do Rogério Ceni. Não, um brasileiro que parecia que ninguém queria ganhar. Não. Foi. Pô, ganhou, perdendo no último jogo. Claro que é título, fico feliz e tal. Mas ninguém vai contar essa história com o maior orgulho do mundo, né? Nem o rubro-negro mais fanático ficou satisfeito com ter que ficar torcendo pro VAR contra o gol do Inter lá de última hora, né? Que foi o que aconteceu. Tava impedido de fato, foi irregular. Mas não foi legal assim, sabe? Eu acho que o Dorival, ele pode fazer uma história muito mais bonita do que o Ceni fez. Por isso eu acho que o trabalho todo ali do Dome, acho que foi mais nocivo a longo prazo pro psicológico ou pro geral do Flamengo do que foi o do Paulo Souza. E o trabalho do Renato, como é que tu classifica? O que eu acho muito covarde taxar o trabalho como ruim, porque perdeu a final da Libertadores por um erro individual, porque o Flamengo estava até melhor no jogo, estava mais pro Flamengo fazer a virada do 2-1 do que tomar o gol da vitória que tomou, graças a Deus, o gol do Davidson. Mas eu acho meio cruel com o Renato, a forma como muitos flamenguistas se referem ao Renato. E outra coisa, aproveitando também a deixa, o Domi e a equipe dele, eu trabalhei no Flamengo na ocasião, tava na Flá TV, na época, um abraço pra galera da equipe e tal, pra todos do clube que eu fiz amizade, mas o Paulo Souza era um cara muito educado, muito querido por todos, e a equipe dele também. Assim, ele não era um cara... Eu não trabalhei com o Domi, então não sei do Domi, mas internamente o Paulo Souza não era um cara... foi difícil, inclusive, fazer esse termômetro, porque era um cara que trabalhador, um cara que não era um cara não era um mau elemento ali no meio, não era uma cobra, não era isso, não. Mas voltando, sobre o Renato. O Renato, cara, são algumas circunstâncias ali que pesaram contra. O Flamengo entra numa final, eu concordo com você, não é pra fazer do Renato uma porcaria. Não é, pelo contrário. Eu acho que ele fez um trabalho nota 6, é que exigia-se, nota 6 ou 7, exigia-se um 10, né? A partir de 2019 só se exige 10. E tu não acha errado? Não acho errado, porque você mantém uma mentalidade de vencedora. Mas acho errado se você pegar isso e querer demonizar alguém. Não fica com ele, show, Renato, segue sua vida, show. Mas não é pra chegar e falar assim, pô, é uma porcaria. Pô, ele chegou com a final da Libertadores, Felipe Luiz ferrado, Bruno Henrique ferrado, Arrascaeta ferrado. Ah, mas ele usou várias vezes os jogadores, ele teve culpa nisso também. Não era essa a proposta? Não é isso que o Jesus fazia e devia fazer novamente? Não era isso que o torcedor cobrava, que o Domi não fazia e depois o Paulo Souza não fez? Ou o Dorival não fez, sei lá? Não era isso? Então, se tivesse... É que nem o Ronaldo em 98. Quem que ia barrar o Ronaldo, melhor jogador do mundo, na final da Copa do Mundo? Ninguém ia barrar. Hoje falar que foi um erro é mole. É mole. Na época do Renato é a mesma coisa, entendeu? Eu acho que ele também não pegou o trabalho do... Se não me engano, ele não pegou o trabalho do início do ano. Não tenho certeza agora. Acho que não. Acho que não. Acho que... E, então, assim, é isso. Não é apenas um motivador de grupo. Acho que ninguém chega tão longe. Por exemplo, Michael. Michael é um ótimo exemplo. Michael se tornou o
talvez o melhor jogador do Brasil, um dos melhores, mas no 1-1 ele tava imparável, ele tava numa fase maravilhosa. Quem que deu moral pra ele? Renato. Renato fazia uma estratégia pra ele brilhar ali. Visão do Renato. Como teve com o Luan, como teve com o Cebolinha. Isso não é mérito? Isso é mérito. Na final, não escalou o Michel como titular. Eu estava lá e não entendi. Como é que pode o cara que tá jogando mais no time não jogar? Era o melhor jogador do Flamengo naquele momento. Lógico que era. Naquele momento, sim. Lógico que era. E não jogar, não começar jogando? Ah, perdeu o gol ali na decisão. Mas se tivesse jogado desde o início, talvez tivesse mais chance, fizesse. Todo mundo perde gol, pô. Até o Romário perdia gol, fazia aquele sinal da cruz. Aí na próxima ele carimbava. Então, assim, eu acho que houve erro, mas não tô nesse time também. Não coloco o Renato como o pior dos mundos. Não vou fazer isso, não acho justo. O próprio caso do Michael, ele é emblemático, porque ficou público depois. Mas muita gente não entendia o porquê que o Michael arrebentava no Goiás e no Flamengo não vinha jogando nada. O Michael teve um problema grave de depressão. Sim. E muitas das vezes o torcedor tá em casa, ele trata o jogador como meramente um objeto. É impressionante. Mas a gente esquece que comercialmente o atleta é um produto, sim, mas ele não deixa de ser um ser humano. E às vezes o cara não tá rendendo bem, a gente não sabe. Ele tá com problema pessoal, problema de saúde, emocional, até às vezes de relacionamento em casa, o casamento não tá legal. É bem complexo, porque a vida de atleta é muito doida, cara. Você viaja pra lá, pra cá, quase não vê filho. Vou te dar um dado que talvez vai te assustar. Matéria brilhante que eu vi no Sport TV, perdão não dar o crédito aqui, porque eu não lembro quem fez a matéria. Fizeram uma matéria sobre a vida do Whindersson. Olha como é que é complexo. Você sabia que treinador de futebol tem dificuldade de alugar uma residência quando ele assume um clube? Não. E não é por falta de grana, que os caras ganham altíssimos salários. É porque o contrato tem que ser longo e os caras ficam O que acontece? O cara lá da imobiliária, ou o proprietário do imóvel, entre alugar para um treinador, que ele já sabe que normalmente técnico de futebol dura o quê? 3 meses, se muito, no time de futebol. Sim. E pegar um inquilino que tem condição de pagar e ficar lá 1, 2 anos pagando. Então, o técnico de futebol tem dificuldade de alugar imóvel, porque normalmente ou o proprietário ou o imobiliário não quer alugar para técnico de futebol. Eles são obrigados a adiantar boa parte aí do contrato para poder ficar. E eu vi uma matéria do Whindersson, ele tinha trabalhado quase 4 clubes no ano. E aí pegaram um recorte dos últimos 5 anos, ele tinha trabalhado nos 6 estados. E aí, assim, é a profissão dele legal. Isola agora o profissional e vai pra vida pessoal. Esse cara não vê os filhos crescerem. Ele não... Normalmente, muitas das vezes, esse técnico que pula de estado em estado. Às vezes ele segue, a família fica num estado fixo, ele mora sozinho. Porque não dá como é que o filho estuda com o pai trocando de clube de 3 em 3 meses? Então, às vezes, o cara ali, eu falei do treinador. E ele é a cabeça pro negócio todo. Se esse cara também não tá legal, contamina o ambiente. Então o futebol, cara, ele é muito complexo. E no Flamengo ficou ainda mais, porque jogou-se o sarrafo muito aqui e ganhou é a obrigação, perdeu a crise. Ficou um negócio meio maluco. Eu acho que sim, pelo investimento que se tem, pelo time que se tinha, o Flamengo tem que chegar às finais. Pelo menos ali na semifinal é o básico. Agora, perdeu uma final pro Palmeiras, que também tá com um ótimo time. Crise, é um absurdo não, cara. Não tem crise, não tem um absurdo nenhum, não. Quando eu digo que o padrão de excelência tem que ser mantido, é chegar às finais. Não é ser campeão necessariamente. Acabei de não demonificar o Renato. E nem ninguém daquele grupo. Tava lá, perdeu, o Palmeiras foi melhor no objetivo dele, tava melhor preparado fisicamente. Ponto. Segue a vida, vamos pro próximo. Não é pra mandar embora todo mundo, não tá tudo errado. E não acho nem que foi o que aconteceu. Tanto que hoje estão aí os destaques, Everton Ribeiro, Gabi, todos estavam lá. Então, sobre essa coisa de jogador de futebol não tem sentimento, é robô, é só você se colocar no lugar. Imagina se você, para fazer sua função, ganhar R$1 milhão. Olha que alegria, maravilha, show. Que bom. Você vai deixar de errar? Você vai deixar de ter problema? Alguém que tá tentando sacanear, Você vai deixar de ter família? Não vai. Então, assim, o convívio com os ex-jogadores, que eu não tinha, eu tinha
contato com, como eu disse no início, com a classe artística, mas não tinha com ex-jogadores, tinha uma vontade de saber como é que era. Isso me fez entender muita coisa, cara. Muita coisa. Não tô falando que jogador é santo, que não é, e ninguém é. Mas também não é porque, paga-se... Pô, ontem eu tava vendo um jogo do Flamengo, que eu vejo muito jogo antigo, né? Pra fazer os vídeos que eu faço no canal Zero Vegeta, porque se o Zico é 10 e o Pet também eu sou 0. O Zero Vegeta no YouTube, o Zero Vegeta no Instagram, siga lá. Fui ver um Flamengo e Fluminense de 2001, a torcida do Flamengo, Adriano, sendo vaiado insistentemente, com 19 anos. No primeiro tempo. No primeiro tempo. Depois da terceira bola que ele dominou. Como é que pode isso, cara? Então, assim, é uma falta de senso, assim, que você tá lidando com profissionais que são seres humanos. Imagina você sair daqui e você errou alguma coisa, eu falei alguma concordância errada, vai em português, sai ali, tem uma galera assim, Vegeta, vai embora, Dieguinho, bora. Caraca! Não! Eu sou um cara que eu não consigo separar muito o profissional do pessoal. Eu levo meus problemas de trabalho pra casa. Meu pai não é assim. Eu levo. Eu fico bolado, eu fico de mau humor. Se eu vou mal, se eu sinto que podia estar fazendo melhor, mexe comigo. Mas o meu pai não é um profissional pior do que eu. Porra, pelo amor de Deus. Maravilhoso. E ele não faz isso. Ele consegue separar. Acabou o trabalho, acabou o trabalho. Aqui eu tenho que me dedicar à minha vida pessoal, à minha família, aos meus filhos. Talvez um dia eu tenha essa maturidade. Se Deus quiser, eu vou ter. Mas isso não quer dizer que ele não chega na hora do trabalho, cara. Eu nunca vi meu pai chegar depois do programa e falar assim, como é que foi o programa? Sempre falo com ele. Sempre. Nota 10, filho. Maravilhoso. Eu nunca vi. Pode melhorar. 8. Hoje foi muito bom. 7,5. Padrão de exigência muito pesado. Mas ele consegue separar. Então, se a gente se colocar no lugar do outro, isso não é só pro futebol, né? Uhum. Isso é pra tudo. Acho que as coisas facilitam muito. Eu entendo a desigualdade social, eu entendo que a cobrança é maior em cima de quem tá podendo mais. Junto com a grana vem a cobrança. Assim como o Guno ganha, é um êxtase, eu entendo. Lembra aquela época que no futebol brasileiro os 12 não podiam perder? Se o Vasco perdesse, se o Flamengo perdesse, crise. Perdeu o Carioca, time, manda todo mundo embora. Perdeu o Brasileiro, tem que ganhar. Entendeu? O Flamengo vive isso hoje, os outros times não vivem mais isso. O Flamengo chegou a não viver isso. Nos anos 2000, a gente entrava no Brasileiro, não vai ganhar o Brasileiro. Não, a gente brigava pra cair. Pra não cair. Aliás, você colocou bem, talvez brigasse pra cair. Não conseguiu. Mas, entendeu? Eu acho que... Você vê, o Zico foi o melhor do mundo no que ele fez. É uma pressão muito grande, cara. Da própria pessoa com ela mesma. Tem que ter um mental muito forte. E por isso alguns são Zicos e outros não são. Não é só o talento, não. É aqui também. Muito. Mas talvez até mais. É meio esse pá. No tênis que o Bruno gosta, meu xará, é mais mental do que bola. Com certeza. E agora, caminhando pra reta final, fala pra mim dessa rivalidade recente que reaflorou entre Flamengo e Fluminense. O Fluminense virou o pai do Flamengo? É isso mesmo? Você confirma essa tese? Dieguinho, poxa, você me recebe tão bem. Água, energético. Aí você vem me falar de Fluminense, cara. Eu quero saber de Fluminense. Tu viu que viralizou? Eu não sei que... Perdão, eu só vi hoje no WhatsApp, mas eu ri muito. WhatsApp no Instagram do Fábio Azevedo. Quem quiser, curioso, vai rapidinho, Fábio Azevedo TV, dá uma olhadinha lá. Um narrador de alguma transmissão do Flamengo. Eu falei! Contra o Fluminense, o Flamengo peida! Um comentarista ao vivo na narração do Flamengo, tu não viu, não? Não. Mas você vai. Mas não duvido, não. Até porque eu vi semana passada um comentarista do Fluminense rasgar a camisa ao vivo. Netflix. Eu vi isso, né? Um dia da caça, outro do caçador, né? Pô, mas esse bagulho é bizarro, cara. Você tem que ter controle emocional, porque vira... Meme. Você já virou meme, Tiago? Já. Jura? Já. Sério? Mas aí tem uma diferença. Não vi. Mas aí tem uma diferença. Eu tava começando a minha carreira, isso foi 2019. Eu tinha 7 meses de internet, por aí. E foi o maior aprendizado da minha carreira. Que legal, cara. E aí eu aprendi desde então a ser profissional. Eu não sou mais um torcedor com a câmera na cara. Então quando eu vou, uma coisa que eu parei de fazer era live depois do jogo.
faço gravado e ainda assim... Vai gravar agora, conta carneirinho. Tá puto, porque eu não posso chamar o cara de merda, de bosta, disso Eu daqui. concordo com processo, você tem que Sim. ser profissional. Sim. E a gente com a emoção ali se só vomita merda, ou também quando ganha, todo mundo é o melhor do mundo, não é nem lá nem cá, tem que ser mais, Acho muito legal. mais frio. E é muito legal também, como a gente tá falando de Rapidinho, vou botar a humanizar. galera de casa aí. Amplia a vantagem. 2-0 Fluminense, o Flamengo deu o gol pro Fluminense. Que é a verdade, irmão? O Flamengo peida pro Fluminense. A verdade é essa. O Flamengo peida, o Flamengo arrega pro Fluminense. A verdade é essa. Você conhece essa galera aqui? Eu acho que é o Mauro Santana, né, que tá narrando. O bacana. Falou Mauro, mas que é o É. comentarista. Dá um play de novo, vou Não ver a sei. imagem, ver se você conhece Deixa eu a ver se é galera aí. o Mauro Santana mesmo. Linha de passe do É o Mauro. E quem falou que o Flamengo peida aí? Comentarista na ponta. Não sei quem é. 2-0 Fluminense, o Flamengo deu o gol pro Fluminense. Que é a verdade, irmão? O Flamengo peida pro Fluminense. A verdade é essa. Não sei quem é. No canal de quem? Do Mauro? Do Santana? Mauro Santana. Aliás, queremos Mauro Santana na Flá TV. Dieguinho, eu queria te levar lá também. Um dia, mas vai que a precisar galera não vai entender de um muito bem. entendimento geral maior. Dá um tempinho que vai funcionar. Aliás, meu sonho é levar o Felipe na Flá TV. Porque eu não podia levar na Flá TV por motivos óbvios, né? O maior campeão da história do Vasco. Mas o ele Felipe fez jogou muita uma bola das no maiores. Flamengo. Vou te Nossa falar, Senhora. a minha primeira lembrança do Felipe, falei isso pro Vitor Roma quinta-feira aqui. Não é o Felipe no Vasco, não, era muito pequeno. Talvez a vez que eu mais sofri na frente de uma televisão, a não ser rebaixamento, tô falando de decisão, foi em 2004. O que o Felipe joga contra o Vasco em 2004, os 3 gols do Jean, é assustador. É, e no jogo anterior também. É Foi bizarro. assustador. O que ele joga ali naquele primeiro semestre é brincadeira. Mas voltando à sua questão. O Felipe é meio difícil de gravar entrevista. Ele Eu não sei gosta, que ele não muito gosta. ruim, eu tô tentando, é difícil. Eu também tô nessa. Um dia a gente consegue. Parece aqueles caras querendo o Adriano, né? Flow. Um dia a gente consegue, cara. Mas enfim, é um cara legal. Vira e mexe eu falo com ele. Já gravou pro Zico, a Futimesa, com a Nath Gittler. Na época eu estava lá. Eu sou fã do bom futebol, entendeu? Eu já admirava o Felipe antes, como jogador. Queria matá-lo em campo. Mas o cara era um craque, um gênio. Isso aí já estava antes. Quando ele chegou no Flamengo, eu fiquei felicíssimo. Mas assim, sobre o seu episódio, humaniza também, sabe? Eu acho que isso é muito legal da gente. É não ser robô. É claro que você aprendeu e você, como você falou, e parabéns. Eu também tenho meus aprendizados. Mas assim, não se cobrar a ponto de, cara, deslizei aqui, acabou minha vida. Porque não é, a gente tá vivo aqui. Então, deixa a gente falar uma cagada de errar alguma coisa ou... O problema... É muito grande, mas a gente não pode se colocar como o profissional não tem sentimento, que a gente tava falando dos jogadores ali. O problema é que a internet, ela não humaniza. Não. E as coisas na internet, ela é eterna. Daqui a 15 anos, as pessoas vão lembrar. O bom do Neto, esse bobão do Felipe Neto também agora é um negócio que vai ficar pros anais aí, vai ficar eterno. O Lucas Neto na banheira de Nutella. Entendeu? Então, Mas você não assim, acha que eles foram além disso? Todos esses que você citou? Não, eu concordo, mas uma coisa é porque assim, a banheira de Nutella é um bagulho bobo, mas o problema do futebol, no nosso caso aqui, porque, por exemplo, o meu meme é algo que a torcida rival acaba usando no momento de derrota. Então, o Que nem negócio você acabou de mostrar o do... isso aqui, por exemplo, toda vez quando o Fluminense ganhar do Flamengo, possivelmente, esse é um meme que tem condição de ser eterno. De Flamengo é do Flamengo, o Flamengo perde pro Flamengo. Então é um negócio que pode ficar eterno. Acredito que o rapaz, ele expressou meramente o sentimento dele na hora, não foi nada de caso pensado, obviamente, né? Mas, infelizmente, vão jogar isso na cara dele por resto da vida. A internet não perdeu. E é um caso, acho que o maior caso desse em relação ao Flamengo é o professor Valdemar, né? Que é o Valdemar Lemos, né? Que é até aquele meme gigante. Valdemar não sei o quê. Que é uma sacanagem, porque o Valdemar foi muito, muito bem devido às circunstâncias, as 2 passagens dele pro Flamengo. Mas ficou marcado pelo meme. Aliás, um bom convidado pra Flá TV. Você tá me dando boas ideias, cara, aqui nesse programa. E vamos lá, a gente iniciou aqui, mas ele tá pipocando, ele tá empurrando o poltrona que ele não quer responder. O Fluminense virou o pai do Flamengo? Não, o Fluminense não é o pai do Flamengo. Aliás, há quem diga, o saudoso Bruno Lucena falava isso, que
essa história é balela com relação ao Fluminense. Essa história toda, que eu não sei a fundo a parte do Fluminense. Tem duas narrativas, né? É. Mas, assim, é de fato o rival que mais incomoda. Recente, sim. Recente. É. Mas recente já tá durando, né? Porque, assim, o Flamengo fez uma frente. 15 e 16, o Vasco fez a vida de vocês um inferno. Foi aquele período de 10 jogos. Sim. E com 3 eliminações no mesmo ano. Sim, Taça Rio, Copa do Guanabara e Brasil. Copa do Brasil. Sim, concordo. Mas, assim, era pouco, né? Em compensação do que tava... Foram 10 jogos direto. Tudo bem, mas o que, porra, o tri do estadual... O Flamengo sempre dava um jeitinho, esse que 2004 você falou. O problema do Vasco... 2 anos em final. comparação com... Pô, Copa do Brasil, eu fui nos 2 jogos. Essa fase do Porra, Fluminense recente desculpa, do Flamengo não dá. começou que ano? Cara, eu acho que é uma coisa que... É uma coisa que não sempre foi, entendeu? Mas assim, não é que o Fluminense sempre bate o Flamengo. É que o Fluminense sempre incomoda, é diferente. O Flamengo foi campeão carioca, agora o Fluminense aí tá depois ganhando direto. Fluminense mas o Fluminense perdeu quantos cariocas pro Flamengo agora? Há pouco. Nos últimos anos. Vários. Entendeu? Então ganhou esse ano. Mas perdeu anteriormente. Entendeu? Então assim, tem tempo que o Flamengo e o Fluminense estão disputando ali para melhor time do Rio, o Flamengo tá dando umas porradas. Então tem uma alternância. Eu incomoda, de fato, mas não é... Eu queria que o Flamengo pegasse o Fluminense na final da Copa do Brasil justamente pra acabar com essa... Eu dei graças a Deus que essa final não existiu. Pra acabar com essa Eu não porcaria eu não tinha pra quem torcer nessa final. Pra mim, Torce pelo futebol. Porque pro Vascaíno qualquer resultado é uma tragédia. O Fluminense quer ser o Vasco. E O Fluminense aí, é freguês do Vasco, né? Vale ressaltar. olha o ciclo. Olha que história engraçada. Você tem essa visão. O meu pai, ele vem pro Rio de Janeiro, meu pai é piauiense, na década de 80. O terror do Vasco na década de 80 não era o Flamengo, era o Fluminense. Que ganha o brasileiro do Fluminense em 84. Aliás, o Fluminense ganha do Vasco, né? A máquina tricolor, aquele time do Romero, era pau no Vasco direto. O Vasco não ganhava do Fluminense a pau. Os jogos entre Zico e Roberto, o Flamengo tinha um time melhor, tecnicamente no papel, mas os jogos eram lá e cá. Você pega a estatística, se eu não me engano, inclusive o número de vitórias é até igual. E o Vasco teve grandes times nessa época também, tá? Mas o Flamengo tinha um time melhor. Mas aí, A maior parte do tempo, sim. Mas aí o que acontece? O Fluminense era um desespero. A minha geração, você pega dos anos 2000 pra frente, cara, vai jogar Vasco e Fluminense, eu já tô contando com a vitória, certo. O Fluminense recentemente passou 2 tabus de 4 anos sem ganhar com o Vasco. 4 anos aqui, ganhou o jogo, pegou 4 anos sem ganhar de novo. Era um negócio bizarro. É bizarro. Mas Isso sim é um pai. mas 19... Vem falar de Fluminense, pai de Flamengo, não. Isso sim é uma paternidade. Mas de 19 pra cá, o Fluminense voltou a ganhar do Vasco. O Vasco quase não tem ganho do Fluminense. Mas Tá voltando um pouco aquela coisa lá de 2 80. aninhos não faz uma vida. O que você falou, uma geração toda. É outra coisa. É mais de 80 É a galera do Botafogo com o Flamengo nos anos 60 e 70, que é ali no inferno pro rubro-negro. Vocês podem viver um Fluminense inferno agora também. Não vamos viver, Dieguinho. A palavra tem força, Dieguinho. Não! Então não vou vai repetir, acontecer. vai. Não vai. Vocês têm que sofrer um pouco, cara. Caraca, Tá muito- você acabou de falar que não sabia pra quem quer torcer se fosse final da Copa do Brasil. Não mete essa. Agora você virou o Ah, mas ali era uma final. pô. Ó, Fluminense é minha vida. Não virou isso, né? Pelo amor de Deus, né? Não, tá maluco. Dá um tempo, né? Que é Vascão, pô. Porra! Irmão, pra finalizar, tem agora 2 finais. Tem a Copa do Brasil e tem a Libertadores. Qual é o teu sentimento de rubro-negro? Atlético Paranaense, Corinthians. O Flamengo é favorito. Não só um sentimento de rubro-negro, um sentimento geral. Que não quer dizer que vai ser campeão. Era favorito contra o Palmeiras também. Hoje vem melhor do que anteriormente. E o Palmeiras jogou no contra-ataque. O Palmeiras jogou na conta do chá ali. Fez o gol, fechou. Fez o gol, acabou. Então, assim, meu medo é final única. Final única é complicado. Isso me deu uma esperancinha lá no fundo. Deu, né? E o antijogo, né? O Filipão é um praticante assíduo do antijogo, né? Eu não sei o que eu vi em 2002 que ali jogou que foi uma beleza, mas em geral a carreira do Filipão é cavar o cartão do adversário, é rodízio de falta, é jogar por uma bola, entendeu? Eu acho que foi o Bruno Formiga que falou isso. Não pode o Atlético Paranaense ter jogado bem contra o Flamengo, o Atlético Paranaense, num jogo que empatou aqui no Maracanã, tendo
30 chutes do gol do adversário e, sei lá, 5, 6 chances claras. Não jogou bem. Não jogou. O Hugo Moura fazendo 300 faltas. Então, assim, meu medo é o antijogo. E quanto ao Corinthians, eu acho que é mais tranquilo, porque o Corinthians não tem essa característica que um time do Filipão tem. Que a gente vai defender. O Corinthians pode tentar fazer isso, mas não vai conseguir fazer isso. É um time que gosta de jogar também. Tradicionalmente é uma torcida que gosta que joga. Teve uma época ali do Renato Augusto e tal, do Tite, que era 1-0 goleada, que eles acostumaram com isso, mas isso já se desfez, né? Acabou essa cultura. Eu acho que o Corinthians, por deixar jogar, é uma presa mais palatável para o Flamengo. E a gente encerra esse episódio com um palatável. Quantos anos eu não escuto um palatável? Porra, meu pai me dá uma bronca. Desculpa, eu tenho que falar o simples, o claro. O Corinthians é mais fácil de ganhar do que o Atlético Paranaense. Aí os caras reclamam que eu complico, os caras mudaram de Atlético para Atlético, porra. Isso sim que é complicar as coisas. Onde fica o H? Porra. E aí, Simão, gostou do papo? Muito, foi muito legal. Obrigado aí pela recepção, tanto você quanto o Bruno. Desculpa a demora em vir, mas por motivos de trabalho mesmo. Divulga teu canal já. Até o final, Frá TV, o Flamengo do Mundo Invertido, o Flamengo Popular, entra no ar a partir do dia 26, próxima segunda, com Maurinho Seleção, Zé Roberto, que também é bom de um boteco, né? Parceiro de copo, que eu também sou bom, e os sósias do Flamengo. E conto com vocês, grandes convidados. Já está confirmado o Paulinho Gogó, já está confirmado o Apóstolo Arnaldo, da Igreja Pica das Galáxias. O de Bob vai. Pegou essa época de rock and roll? O Bruno pegou de Bob também? Não. Época do de Bob, antes vocês então. E os ex-jogadores são parças também, certamente estarão por lá, como Zico, Pet. E espero levar jogadores atuais também, estamos em conversa, felizmente em parceria aí. Deixei a Flá TV, mas meu respeito à instituição e aos profissionais. Irmão, muito obrigado pela resenha, espero que você tenha gostado. Sucesso nesse novo projeto. Já te conheço de internet já de muito tempo, pessoalmente a primeira vez. A gente se aproximou de uns 2, 3 meses pra cá, que a gente possa construir uma relação daqui pra frente. Sucesso. Tenho certeza que esse desejo mesmo pra mim. Sim. E que Deus abençoe a nossa jornada daqui pra frente. Prazer, grande. Já sou amigo do seu irmão gêmeo, né? Do Dan? Do Dan, então agora é fácil. É o Dieguinho do multiverso. E é isso, galera. Assim a gente... boa! Como é que surgiu o apelido Vegeta? Eu não comia carne, eu fui vegetariano uns 2 anos mesmo. Porra! Foi isso, não é do Dragon Ball. A gente tava achando que era Dragon Ball, pô. Vegeta Dragon Ball Não, também mas é de vegetal. Se no seu coração é o Vegeta, Bruno, e você, se o seu coração é o Vegeta Dragon Ball, pode ser, fica à vontade, tá? E é por isso que é Vegeta e não Vegeta. Porque Exatamente. se escreve igual o Vegeta. Mas vai explicar isso, é difícil, Então né? termina a história, você não comia vegetal? Não comia, e aí a gente foi fazer o canal do Zico e sentamos para comemorar o primeiro programa. Foi um piloto que a gente gravou. Foi um sucesso. Aí falamos, vamos lá, equipe! O Zico junto, primeira vez junto com ele trabalhando. Vamos na churrascaria comemorar. Putz, aí aquele negócio, né? Carne na cara, todo mundo deu assim. Vou cortar o barato da galera, né? Eu tava assim, o Zico, o que é? Você não come, tá com vergonha? Que dá aquelas afinadas já quando fica empolgado. Eu falei, cara, que eu sou vegetariano. Aí danou-se, né? Vegeta! É o meu primeiro amigo vegetariano! Ei! Falei, tá bom. E aí tu não comeu nada no dia? Eu comi uma salada de quinoa, que ele me zoou até hoje. Palmito. Eu não comi nem peixe, né? Porque hoje eu tô comendo peixe. Mas foi ótimo. Que merda, hein? Se eu pudesse voltar atrás, eu comia... Até que a história é boa, pô. A gente tava... Pior que ele perguntou, eu falei, cara, eu conheço o Vegeta, mas eu não sabia. Eu falei, caraca, será que ele é fã de Dragon Ball? A gente ficou conversando aqui. E aí, eu estou ouvindo a história. Mas eu acho... Eu não era... Não assistia, não era muito da minha época. Mas eu acho que tem tudo a ver o personagem. É o anti-herói, né? É a galera que é o cara que, ó céus, ó vida ali, a 8 mil, sei lá, que as coisas dele, né? Mais de 8 mil. E é uma coisa assim meio que anti-herói, eu acho legal. Acho que tem a ver com o personagem que eu construí lá no canal do Zico também. Tem uma galera que, por incrível que pareça, estava torcendo pra eu ganhar os desafios. Eu falei, vocês estão torcendo errado, cara. Eu tô vendo o Zico aqui, eu tô torcendo pra ele fazer os gols, pô. O Juninho, eu tô torcendo pra ele fazer os gols, pô.
Mas é isso. Então, show. Deu uma liga. E assim a gente encerra com o nosso vegetariano, que eu achava que era um grande fã de mangá e anime. E é isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço. Quinta-feira o Dieguinho volta com Samantha Alves, ou Samantha do Passinho, para como muitos conhecem. A torcida do Botafogo vai estar bem representada aqui quinta-feira. Valeu, fui!